Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but you move. Sejam bem-vindos a mais um Meio Maromba Cast. Eu, mais uma vez, com meu irmão, Carlos Alex. Obrigado, Augusto. Bem-vindo, Carlos. Galera, já falamos sobre modalidade de lutas, crossfit, saúde mental, saúde da mulher. E vamos falar hoje sobre um tema que acho que norteia tudo isso, né? Para quem é atleta, para quem não é atleta, para quem busca performance, saúde, estética, que é a parte da nutrição. Tá? Então, hoje uma convidada muito especial, tá? Não poderia ser outra pessoa a não ser ela, tá? Também é referência em Joaçaba, Cris. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, né? É uma honra tê-la aqui hoje. É uma honra estar aqui. Falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre esse tema que é muito importante para nossa área, para todo mundo, né? Sim, que complementa, né? Casa tão bem, a nutrição com a educação física. Pessoal, Carlos Alex aqui. Mais uma vez agradecer pelo episódio 11º já, Augusto. Quem diria, hein? Parabéns. E hoje uma presença ilustre, né? Uma nutricionista esportiva, né? Mas antes de tudo, para começar essa conversa aí bacana, eu quero agradecer mais uma vez aí nossos patrocinadores, né? Vide Saúde, que é a nossa casa, não tenho o que falar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ian. Hiperfarma está entrando aí com nós aí uma parceria para nos ajudar a manter esse projeto. Temos a Muito Sabor, né, que já está com nós aí já desde o começo. Temos também o Giga Suplementos Laderval, muito obrigado, Diego. Também agora temos o Master Cooks, que é uma linha fitness aí. E é isso, e quero agradecer esses parceiros que estão acreditando no nosso trabalho e acreditando no nosso projeto. Cris, prazer em conhecê-la, porque eu não conheço você ainda. Prazer. Tá? Espero. Eu tô precisando, acho que ganhar um pouquinho mais de massa muscular, então acho que eu vou te contratar depois do programa. Vamos conversar, então. Cris, muito obrigado mesmo por você ter aceito esse convite. Eu sei que a tua agenda é lotada, eu acredito que seja, né? Porque você é muito requisitado. Então é isso, eu quero que você se apresente para o público aí, principalmente para o público feminino, né? E se apresenta, fala sobre você aí. Né? Meninos, muito obrigada de verdade pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui conversando com vocês. Também já conheço vocês de ouvir falar e muito bem, então isso sempre é muito bom. Que bom, né? Que bom, né? E acho que eu já estou um pouco velha na parte da nutrição, acho que é por isso que eu já tenho assim, um know-how um pouco longo, porque eu já estou um tempinho assim na estrada. Porque eu sou formada já fazem 20 anos, então vamos completar 20 anos esse ano. E a nutrição, assim como vocês conhecem, né, a educação física, assim, a gente vem aos pouquinhos caminhando, ganhando espaço nesses últimos anos. Então, não foi diferente comigo, né? Então, é bastante tempo, assim, tentando e insistindo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, até chegar até aqui, eu não acho que chegar até aqui, assim, estou estável, Não, a gente continua sempre na luta, né? Então, é um prazer para mim estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, com os ouvintes de vocês, né? Nosso público. Algumas críticas e outros elogios, né? Mas está tudo certo. Mas isso faz parte, né? E então meu nome é Cristine Frank, eu sou nutricionista da área funcional, que foi a primeira pós-graduação que eu fiz. E depois eu fui migrando mais para a parte esportiva. Porque a parte esportiva sempre teve uma importância muito grande assim na minha vida. Até eu fiz educação física por 1 ano. Quase ninguém sabe disso. Depois que eu acabei nutrição, eu falei, gente, eu não sei se... Não era exatamente isso, mas eu queria de alguma forma juntar a parte da prática esportiva, sabe? Eu comecei a fazer educação física aqui em Joaçaba por 1 ano. E aí eu vi que não, que o que eu queria mesmo era juntar o conhecimento da área esportiva para somar na nutrição. Aí eu falei, não, eu preciso de um curso de nutrição esportiva. Não estava me encaixando muito, sabe, na parte da educação física. E aí eu fui cada vez mais trazendo o meu estilo de vida para minha profissão, sabe? Eu acho que isso eu não consigo desvincular. O que eu faço na minha rotina, no dia a dia da minha profissão. É tudo muito junto. Então, a atividade física sempre esteve muito presente na minha vida. Então, acho que por isso que até a nutrição chegou, porque você faz alguma atividade física, você quer saber o que você vai comer. O que você vai comer antes de treinar? Tá, treinei. O que eu vou comer depois? Se eu sou uma pessoa fisicamente ativa, o que eu preciso, né? Então, como eu sempre fui
ativa fisicamente, nunca fui uma atleta, mas aquela praticante amadora. Meu pai foi jogador de basquete, então desde pequena eu tinha uma tabela de basquete na minha garagem, tinha uma bicicleta jogada lá no canto, era tudo muito lúdico, até que você vai crescendo, e aí mulher vai mudando o corpo, os hormônios vão agindo, e se engorda um pouquinho, e uma celulite aqui, aí você não gosta, aí você emagrece. Então eu comecei daí naquele lance de fazer dieta, né? E sempre com atividade física. E aí eu fui mesclando tudo isso e isso virou minha profissão. Então acho que eu me identifico muito com os pacientes até em função disso, né? De estar ali vivendo o que eles vivem, experimentando também as coisas que eles experimentam. E aí a nutrição esportiva, ela chegou pra, assim, tipo a cerejinha do bolo, sabe? Tipo, cara, é isso que eu quero fazer. Assim, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu me realizo, é aqui que eu vejo que eu tenho uma comunicação boa com as pessoas. E aí a gente vai gerando aquela questão da empatia. E aí hoje é nessa área que eu tô, sabe? Conversando com o pessoal que gosta de fazer atividade física. Até porque quem não faz, acho que busca você assim mais assim, quando tá no extremo, né? Meu Deus, chegou a hora de eu atrás de fazer alguma coisa, né? É. Porque o praticante de atividade física, né, ele já tem esse autocuidado com ele mesmo. Sim. Então ele quer subir um degrau, ele quer perfumar melhor, ele quer esteticamente estar melhor, né, consigo mesmo. Enfim, eu acho que então casa muito bem, né? Isso. Sim. Eu tenho muita procura desse público, assim. Eu já faço atividade física. Até conversando assim com outras pessoas assim da área, porque cada um vai tendo uma comunicação, um nicho mais específico, e eu sempre falo assim, gente, o meu paciente não é alguém que eu precise convencer a fazer atividade física, sabe? Aquela pessoa que eu tenho que explicar, olha, é importante, que você... Não, porque ele já vem. Às vezes acontece, a pessoa deu uma pausa, né? Uma mulher acabou de sair de uma gestação, tá voltando de uma cirurgia, de uma lesão, deu uma pausa, mas ela já tinha contato em algum momento da vida dela com o esporte, né? E aí eles só querem agregar essa parte da alimentação para ter os resultados. Porque não adianta, né? A gente sabe que é um conjunto, você não vai conseguir um resultado que você almeja só com uma coisa ou outra, né? Sim. Tem que ter o treino, tem que ter a dieta adaptada ao teu treino, tem que ter o descanso, tem tudo aí. Só descansando você não vai chegar lá, só treinando você não vai chegar lá, só comendo não. Tem que conciliar todos esses fatores. Né? Então, são áreas que elas vão se comunicando muito bem, se amarrando muito bem. Cris, assim, antes de nós estar partindo para esse lado mais esportivo e lado mais de atletas ou também de pessoas que treinam e buscam uma dieta, assim, né, individual, explica para nós como que funciona o emagrecimento, o que é o emagrecimento saudável, né, qual que é a diferença do emagrecimento e da perda de peso, né, porque a gente sabe que são duas coisas distintas. Diferentes, né? Diferentes. O pessoal sobe na balança sexta-feira, aí tá lá, 60 quilos. Aí segunda-feira, 63. Nossa, eu engordei 3 quilos esse final de semana. Não, você está mais pesado 3 quilos, né? Essa variação de peso, ela acontece no mesmo dia, muitas vezes, né? Se você se pesar de manhã, você se pesar no final da noite, você vai ter pesos ali diferentes. O nosso peso flutua bastante. Então, o emagrecimento, ele é a perda do tecido adiposo. Ponto. Você perdeu água, você desidratou, você pode estar pesando a menos na balança, mas não necessariamente que você não emagreceu, você só está mais leve, né? Se você tomar água aqui 2, 3 dias, você vai voltar a pesar. E às vezes o que gera muita até ansiedade nas pessoas é quando elas buscam a recomposição corporal. Então, elas querem mudar um pouco o formato do corpo delas, né? Elas querem perder gordura, ganhar um pouquinho do tônus muscular, só que isso não vai ter um impacto tão grande na balança, porque ela vai estar ganhando um pouco do peso da massa muscular e vai estar perdendo um pouco do peso da gordura. Aí ela chega lá na balança e pouca coisa muda, ela fala assim, pá, não tá dando resultado. Esse profissional aí não serve pra nada. Né? Mas sabe o que eu acho mais doido? É porque assim, a pessoa olha no espelho, ela percebe, antes dela subir na balança, ela vai te falar assim, professor, eu percebo que minha roupa tá vestindo melhor, eu tô com a perna mais definida, eu tô com menos celulite, eu tô com menos gordurinha na barriga, mas eu subo na balança, mas eu falo, então pra que diabos tu fica se pesando? É uma das referências, mas não pode ser a única, porque senão eu já ia ficar sempre nisso, né? Tipo, perdi peso, ganhei peso, e isso psicologicamente afeta demais, principalmente as mulheres, essa questão de tipo, engordei, emagreci. E se você tiver outros parâmetros para te acompanhar, eu acredito que sejam muito melhores. Por exemplo, faça fotos. Se observe. Ai, querida, eu tenho vergonha de ficar fazendo foto, tipo, de biquíni. Ou pra ti, né? Ou assim, pega uma foto tua com a roupa da academia. Não precisa ser uma foto de top, de bermuda.
Faz uma foto normal e depois você coloca assim com uma roupa do dia a dia e depois você coloca a mesma roupa e faz a foto alguns meses depois, sabe? Então você já vai ter uma percepção diferente. Faça medidas. Mas a medida não gera tanta ansiedade quanto aquele peso que fica ali na balança, aquele fica assim. Então você não fica ali naquela tensão. Não, faz a medida, faz a foto que já ajuda bastante. Né? Eu acho que a gente tem que ter outros parâmetros para acompanhar. Não só essa questão da balança e emagreci, engordei, né? Talvez o espelho seja um fator assim que vai ajudar a pessoa a entender o que ela está perdendo, o que ela está ganhando, Exato. o desenho do corpo, a estética ali. Então, talvez eu acho que eliminar um pouco a balança e ver mais a questão do espelho e também as fotos, né? Por isso que as fotos são muito importantes. Eu acho muito importante, gente. Até porque na questão das medidas, quando você está na questão da recomposição corporal, o que vai acontecer? Vamos supor, você mediu lá o quadril de uma aluna. Tá lá, 100 centímetros de quadril. Aí, depois de 3 meses você mediu, tá lá, 100 centímetros. Mas se você olhar a foto, você vê que tem menos edema, que tem menos celulite. Só que a medida ainda é a mesma, o volume é o mesmo, só que agora é outra composição. Entende? Eu falo para meus alunos, balança Não fica não é só, parâmetro. não fica Tá só mudando, nisso. Aumenta o volume de massa muscular, diminui a gordura. Então, né, cara, é isso aí. E na questão do emagrecimento, eu estava até conversando com um paciente meu esses dias, assim, Cris, eu quero uma dieta equilibrada para emagrecer. Eu não acredito muito numa dieta equilibrada para emagrecer, porque vamos imaginar o seguinte, é polêmica, vamos fazer um corte. Porque assim, ó, se você vai se manter equilibrado, você vai se manter no que você tá. Equilíbrio é isso. Né? Se eu consumo 2.000 calorias e eu gasto 2.000 calorias, eu vou me manter em equilíbrio. Então, uma dieta equilibrada são para pessoas que querem manter composição corporal. Se você quer ganhar massa muscular, você não pode fazer uma dieta equilibrada. Você vai ter que desequilibrar. Sim. Entende? Você vai ter que comer mais do que você... Até do que você quer. Ingerir mais calorias do que eu gasto. Você vai ter que desequilibrar essa dieta. Não é equilibrada. Se você quer emagrecer, poxa, se eu gasto 2.000... E como 2.000 não vai dar certo. Então, eu vou ter que desequilibrar aí. Então, eu posso associar uma atividade física que vai aumentar meu gasto calórico, colocar um déficit calórico e aí eu desequilibro. Agora, eu estou gastando 2.250, estou ingerindo 1.700. Beleza, desequilibrei. Aí, eu vou perder peso. Senão, você não vai perder peso nunca. Né? Então, assim, a dieta não emagrece. Gente, o que emagrece é dieta. As pessoas têm medo de falar dieta. Assim, ai, meu Deus, mas eu vou ter que fazer dieta. Dieta, gente, dieta. E dieta, Cris... E dieta, o Augusto ele entende um pouco melhor, né? Porque ele passa isso para os atletas dele. Dieta é dia. Então é todo dia, né? Dieta. Então o nome já diz, né? Então não adianta você fazer um dia, outro dia não. Daí você ir errando, né? Nesses detalhes. E assim, dieta é estilo de vida. É estilo de vida. As pessoas têm medo da palavra dieta. Sabe assim, a dieta já leva a questão da dieta hipocalórica, restritiva e tudo mais. Dieta para hipertrofia é uma dieta. Né? Uma dieta inflamatória é uma dieta. Você está fazendo dieta agora, independente de qual seja, eu não sei, mas alguma dieta você está fazendo. O nome dieta assusta, né? O nome dieta assusta e eu não sei... Mete a privação, né? Privação, só que eu acho que talvez assim, ó, a nossa geração ainda não tanto, mas a geração mais jovem, assim, ela está sendo muito infantilizada, sabe? Ela já está ficando adulta, mas ela está usando termos para não posso falar dieta porque eu não vou conseguir. Eu vou me privar. Ou assim, eu vou me privar, sabe? O nome é dieta e a gente precisa fazer para ter o resultado que a gente quer, independente de qual seja o resultado. Eu quero me manter no meu peso, eu vou fazer dieta. Eu quero ganhar massa muscular, eu vou treinar, né, toda a questão ali, mas da minha parte, você vai fazer uma dieta para ganhar massa muscular. Você está inflamado, você vai fazer uma dieta para anti-inflamatória. Você quer perder peso, é dieta, sabe? Então não dá um nome que chama de outras coisas, como é que é? Reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Mas não teve nenhuma educação, como é que vai reeducar uma coisa que não foi educada? Muito entendeu? Bom, muito então, bom. assim, você vai aprender a comer. Eu nessa parte de reeducação para quando tem por exemplo, assim, um cliente que é, por exemplo, obeso, né? Aí funciona. Ele não sabe comer, aí né? Você precisa fazer uns ajustes para que ele tenha uma espinha dorsal, do cronograma alimentar, saiba escolher os alimentos, preparar os alimentos. Ensinar. Isso. Ensinar. Então não é nem mais reeducar. Vamos te ensinar.
De repente ele não teve esse... Por isso que eu falei do meu início lá, assim, minha casa sempre teve muito disso, assim, atividade física, esporte, comida de verdade, sabe? Muitas pessoas não tiveram acesso a isso, sabe? Muitas pessoas foram criadas no miojo com um controle remoto. E estão adultas e não sabem, né? Então, a gente precisa, sim, educar adultos, mas não fugir dos termos. Olha, o que você precisa é organizar a tua rotina, teus hábitos de vida. E vai ser dessa forma. Uma pessoa que é obesa, até o contrário do que muitas pessoas pensam, ela não vai precisar de início, talvez nem vá precisar fazer uma dieta de fato restritiva, porque ela vai, de início, só mudando certos hábitos mesmo, ela vai ter uma perda de peso muito grande. Nos primeiros meses ali, o peso vai cair bastante, ela está inchada, ela está inflamada, então ela vai ter uma perda de peso maior, de repente comendo limpo, porque ela vai tirar tanta besteira da rotina dela, né, que só comendo tendo uma base de alimentação assim mais regrada, mais saudável, ela já vai perder peso. Cris, pegando esse gancho aí, já que você tá falando da rotina, quais que são os principais fatores que influenciam o emagrecimento? Tanto o emagrecimento quanto a perda de peso ali. Genética, rotina, hábitos. O ambiente. Total. Ambiente e comportamento. O teu ambiente pesa muito mais que a tua genética. A genética influencia, com certeza. Mas não é a tua genética que te torna um obeso. Sem falar do A genética, ela influencia o tempo que você leva para chegar lá. Exato. Entendeu? Para engordar ou não. Mas o ambiente, sim. O ambiente, assim, ó... A gente tá aqui falando sobre alimentação saudável e treino. O que vai sair daqui, sabe? Assim, energia para isso, sabe? Você, de repente, a próxima vez que você for treinar, você vai mais animado. A gente tá vivendo isso. Se você sai desse ambiente aqui e você cai num ambiente que você vai ser, tipo... Sabe o patinho feio, sabe? Tipo, as pessoas estão falando em bebedeira na festa do final de semana. Tipo assim, ó, você vai se sentir, cara, estranho ali. Você não tá naquele ambiente, você não tá inserido naquilo. Se você continua ali, você vai tentando se ambientar naquilo. Sim. São teus amigos, tua família. Você vai tentando... As pessoas... Você vai ir treinar, você vai falar, vai treinar hoje, sexta-feira, vamos pro bar. Daí já começa a se auto-sabotar. Cara, que doido treinar. Eu gosto de correr final de semana. Tipo... Domingo agora, em sábado, vai ter uma prova às 6 horas da manhã. Eu vou acordar umas 4 e pouco e eu vou feliz da vida. Se eu convivo com pessoas que vão junto comigo nessa mesma energia, a gente vai feliz da vida. Se eu começo a ouvir aquele amigo que fala assim, psicopata, né? Vai acordar 5 horas da manhã para ir correr? Não, vai fazer outra coisa da vida, isso é coisa de gente doida. Mas não pode nem tomar uma cervejinha, só porque amanhã tem prova? Não pode comer... Se você começa a conviver com pessoas que te puxam para um outro estilo de vida, né, que é diferente do que você quer para você, isso vai ter uma influência muito maior do que a tua genética. Muito maior. O famoso ditado Maria vai com as outras. A gente tende a isso, é comportamental, você acaba se adaptando, você tem que viver num grupo. Então você acaba se moldando muito para você viver em harmonia com aquele grupo. Para ser aceito, né? Para ser aceito. Então, quando você não tem essa possibilidade pessoalmente, assim, hoje a gente tem tanto material acessível, você tem o podcast, você tem um Instagram, você tem tanto material. Minha família não curte muito isso, mas eu sozinho, eu posso ler sobre, eu posso consumir material sobre isso e me ambientar ali. Eu não preciso estar fisicamente presente no ambiente. Eu posso, de outras formas, ter contato com aquele assunto, com aquele material. Então, consuma materiais, consuma todos os assuntos que você acha interessante para a tua saúde, para os teus bons hábitos, para você treinar. Consuma. Sabe? Toda vez que eu vou me propor a fazer, seja um nível mais pessoal mesmo, né? Vou me propor a fazer uma maratona. Eu começo a consumir muito mais conteúdo de mulheres como eu, da minha faixa etária, que também fazem. Porque eu me encontro ali. Eu vejo elas falando das dificuldades, eu vejo elas falando como foi o treino, aí eu vejo elas falando sobre o look que elas foram correr, sabe? Você vai... vivendo aquilo, sai conhecendo o nome dos suplementos que elas usam, da marca que elas usam.
você vai se ambientando. E eu não preciso estar lá junto com elas, eu estou consumindo. Então, o pessoal que consome o podcast de vocês já tá com outra vibe, entendeu? Eles já estão aqui assim, ó, nossa, que interessante eles Atrás de falando sobre informação, isso. atrás de conhecimento. É o ambiente, né? Então, ela tá falando sobre isso. É o ambiente que te molda. Total. Desde as mídias sociais e redes sociais que tá o dia inteiro ali. Que tu consome também faz parte do ambiente que você convive. Com certeza, né? Que tipo de conteúdo que você está consumindo. Exatamente. O que você está consumindo? Porque você vai se alimentando disso, né? Aquilo vai te direcionando. Então, consuma, escolha com quem você anda, com quem você conversa, com quem você vai compartilhar algumas coisas quem suas. Você ouve. Porque, de repente, se você sabe que, eu vou falar para você do meu treino e você vai só me colocar para baixo, eu não vou escolher. De repente, você é um amigo que eu vou falar sobre outras coisas. Mas se eu sei que não é a tua... Então, nem fala com aquela pessoa sobre isso, né? Quantas vezes eu ouço assim os pacientes falarem, pois é, eu vou fazer dieta, mas agora eu não vou falar para ninguém que eu tô fazendo dieta. Olha só como é doida a questão da ambiência. Porque às vezes a pessoa começa, né? Não tem preconceito com ela mesma, né? Ela tem preconceito com o que vão... Porque aí... Tô fazendo dieta. Aí, se a pessoa te vê, o colega de trabalho vê você comendo um docinho, o que ele vai falar? A primeira coisa que ele vai falar, você não tava fazendo dieta, não? Entendeu? Interessante. Ela tá pensando já no erro que ela pode cometer lá na frente. E às vezes assim, a pessoa tá fazendo a dieta a semana toda certinha. Naquele momento ela escolheu para ser a exceção dela. Comer um bombonzinho ali de boa. Não é essa restrição toda, gente. Só que aí ela sabe que ela vai ser cobrada, que ela vai ser... olhada, vigiada, e as pessoas vão cobrar dela um resultado. Pô, mas você não estava fazendo dieta? Quantos já emagreceu? Quantos, né? Então ela não vou falar para ninguém, não. E às vezes eu falo assim, gente, se você percebe que falar para alguém vai te trazer mais pressão ainda, não fala, vai fazendo. Eu tenho vários pacientes que fazem, acho engraçado, que tem uma paciente minha que ela fala, eu faço dieta, meu marido nem sabe. Porque se eu falo que eu tô fazendo dieta, que eu tô cuidando da minha alimentação, ele fica pé da vida. Meu Deus. Porque assim, tipo, e ela tá fazendo e ele não está percebendo. Você tem noção disso? Porque assim, é comida. É comida. Então, assim, ela tá, as mesmas coisas, ela tá comendo em quantidades diferentes. E assim, não, porque se eu falo que eu tô fazendo dieta, ele vai me encher o saco. Olha só que doido que é. Os valores se inverteram, né? Acho que quem cuida da comida saudável ali, dos alimentos saudáveis, fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, né? Você se privar de ir em alguns lugares, de você dormir cedo, de você acordar cedo, de você ter horário para tudo, as pessoas ficam... Não, peraí, isso é estranho para mim. Agora experimente você ir frequentar festa, beber, ficar horas e horas aí catabolizando. Então isso para eles você é aceito, é aprovado, né? E nós com o outro olhar somos estranhos. Cris, agora assim, explica, né, para o público sobre o metabolismo. O que influencia o emagrecimento, a perda de peso ali no metabolismo? A atividade física, ela tá muito, muito relacionada com isso, gente. Porque se a pessoa fala assim, eu não emagreço porque eu tenho metabolismo lento. Fala, você tem metabolismo lento. O que é metabolismo? São isso. Reações químicas que o nosso corpo acontece no nosso corpo, tá? Como o nosso sistema funciona. Isso aí. E às vezes as pessoas, elas falam assim, olha, meu metabolismo está muito lento, no sentido que eu demoro para ter um resultado, uma perda de peso. Eu faço um déficit calórico, mas eu não estou perdendo peso. Mas aí, como eu falei antes, né? Vamos supor, eu gasto 2.000 calorias e consumo 2.000 calorias. Tem pessoas, esse não é um padrão. Tem pessoas que vão gastar 5.000 calorias por dia, tem pessoas que vão gastar 1.000 calorias por dia. E isso varia muito. Quanto mais massa muscular você tem, você precisa, só para manter essa massa muscular, você precisa de mais energia, né? Se você está fazendo atividades físicas, você vai aumentar não só o gasto calórico daquele dia, mas consequentemente você aumenta o teu metabolismo basal, mesmo em repouso você está gastando mais, né? Dormindo você está gastando mais do que uma pessoa sedentária. Então, às vezes quando a pessoa fala assim, meu metabolismo é lento, acho que é porque eu tenho tireoide. Você tem tireoide, que bom. Que bom que você tem tireoide, então tá tudo certo. Achar uma justificativa, né? Mas, às vezes eu falo assim, viu, teu metabolismo tá lento mesmo, tá? Não é impressão tua, tá lento, porque você não faz nada. Como é que você quer um metabolismo, tipo, rápido, se você fica o dia inteiro sentado, não faz um momento de treino durante o dia,
Claro que o teu metabolismo tá lento, né? Então, esse fator todo aí vai colaborar, né? Para o ganho de peso, para perda de peso, você tem que achar ali aí sim o teu equilíbrio do metabolismo, assim, de tipo, pô, ele precisa estar num nível médio, né? Eu não posso estar com o metabolismo assim tão parado, eu tenho que acelerar ele. Como é que eu vou acelerar ele? Na prática de atividade física. Existem alimentos que falam assim, coma isso que vai acelerar o seu metabolismo. Eu acho muito complicado isso, sabe? Porque assim, acelera. Tá, acelera. Você gastou 20 calorias a mais, sabe? Tipo, eu tomei uma cafeína, um pré-treino. Aumentou lá. Eu tô falando aqui dos pré-treinos que são permitidos aqui no Brasil e tudo mais. Tem muito produto importado que tem uma quantidade realmente maior, né? Que pode acelerar um pouco mais. E que aí é até mais perigoso. Mas aqui para nossa realidade. Para nossa realidade. Os termogênicos e tudo mais, eles vão aumentar um pouquinho o teu metabolismo, não a ponto dele causar o emagrecimento. O que vai acontecer? Ele vai melhorar a tua disposição. Com mais disposição, se você se propõe a fazer um treino, você vai treinar com mais disposição, você vai gastar mais calorias. Então, é para isso que o pré-treino serve. Ele serve não para você tomar e esperar fazer efeito sozinho. Agora eu vou emagrecer, tomei meu pré-treino. Não, você toma teu pré-treino e vai treinar. Treinou estímulo, melhor, aumentou teu estímulo. Treinou melhor, vai ter um gasto maior, né? Então, é nesse sentido, assim. Cris, assim, tá associado o metabolismo com o biotipo da pessoa? Sim, Tem de uma essa certa correlação? Sim, né? Augusto, me ajuda aqui, O né? fator genético influencia um pouco. Porque... Assim, por exemplo, eu tenho clientes que eles... eu tenho, por exemplo, deixa eu ver, que leva, por exemplo, 6 meses para ganhar 2 quilos, sabe? Ectomorfo. Sim, Como pensando tem nesse aqueles sentido. como eu, que eu se passar na fila do Tcheco lá e respirar fundo já era, cara. Era 500 calorias na conta. Entendeu? Endomorfo. Assim. Você vai ter um gasto, um acúmulo de gordura mais fácil, mas você ganha mais massa magra também. Isso né? é um fator genético. Porque é legal o público também entender, porque às vezes o público lá, ele ouve falar sobre ectomorfo, mesomorfo, né, e o endomorfo, e as pessoas não entendem, né? O que é cada assim, coisa? Essa é uma conversa que tem muita coisa que envolve, né? Por exemplo, ali, como eu falei, a genética envolve, né? Pra quem é ectomorfo, tem dificuldade de ganhar peso. Eu sou ectomorfo. Exato. E a questão do ambiente também influencia bastante, né? Até a forma que você elabora um plano para o teu cliente lá. Vou fazer jejum intermitente. Eu não vejo problema nenhum em jejum intermitente. Mas, por exemplo, você precisa comer ali 3.000 calorias, 3.500 calorias no dia. Você vai conseguir consumir em 2 refeições isso? Não, e por que ele faria um jejum intermitente, né? Tipo assim, essas então, dietas muito assim, não, agora é jejum vários intermitente. fatores que vão determinar esse fator metabólico com o genético, com a parte genética. Mas sabe uma coisa agora, Augusto, que você falou e me ocorreu? Eu acho que o perfil genético, a gente pensando até na área da hipertrofia e pensando até no fisiculturismo. Aí eu concordo, assim, por exemplo, para um atleta, para nível atleta, a genética, aí ela é bem importante, né? Aí não é só ambiente, porque se você fala de uma pessoa que treina, que é um amador e tudo mais, ela, ok, né? A genética, ela não vai ter um peso tão grande. Agora, eu digo assim, que o atleta é tão refinado o negócio, às vezes você fica do primeiro para o segundo lugar, são detalhes tão pequenos que aí a genética vai ter uma influência. Aí que tá. Né? A genética vai influenciar Influencia. Lá no pódio, no segundo. Aí sim. Mas porque assim, se tu fizer certinho o programa, seguir ali... isso mas já são são exceções, no sentido assim, são atletas. Isso. Eles são atletas. Agora voltando para indivíduos normais. Indivíduos, para uma individualidade biológica. Deixa eu só complementando aqui. Por exemplo, 2 planos alimentares vou elaborar para 2 clientes. Um é atleta e um não. Aquele que não é atleta, não vai fazer diferença se eu colocar um pré-treino com menos carbo, mais carbo. Para o meu atleta, sim. O horário que ele come, a hora, né? Dimensionar bem certinho a carga horária, a logística dele. E isso influencia em 100%. Para aquele cara que busca emagrecimento, talvez seja tão importante fazer um pós-treino com menos carbo, né, colocar um aeróbico com tal horário do dia, para que ele consiga ter um arrasto metabólico otimizado, entendeu? Então, o atleta e o não atleta podem ter essas diferenças, né? Isso, e é sempre muito bom a gente entender, né? Esse é um indivíduo comum
Então eu tenho que colocar estratégias para eles que sejam Tranquilas de se trabalhar, né? assim, que ele consiga, sustentáveis para o dia a dia dele. Porque a rotina do atleta, eu tenho atletas que eu atendo, eles treinam 2 vezes por dia, eles têm um intervalo entre os treinos para descanso. Aí você vai buscar um indivíduo comum, ou um atleta amador, ele treina 5 vezes por semana no máximo, ele tem que trabalhar, ele tem família para cuidar, né? Outros afazeres, não que o atleta não tenha isso, Tem mas lazer. assim, o atleta, ele tem aquilo como profissão. Então, na maioria das vezes, né? Então, ele vai se dedicar àquilo ao máximo e ele já tem, para ele chegar até ali, com certeza, ele já passou por vários filtros e ali o fator genético dele já foi avaliado para ele ter chego ali, né? Ele já passou pelo filtro da genética, assim, ele já passou por aquilo ali. Então, não é mais algo que seja impeditivo para ele. Aí é mais a questão desses ajustes e aí são todos muito pontuais mesmo. O atleta, ele tem uma mentalidade completamente diferente. É muito diferente trabalhar com o atleta, né? Porque eles, assim, eles não levam a alimentação, os treinos muito pelo lado emocional. É muito sistemático. Eu tenho que comer quantas gramas de carboidrato, quantas gramas de proteína, é isso. Não tem assim, ai, Cris, mas hoje eu tô com vontade, sabe, de comer. Não tem. Posso comer isso aqui hoje? Não tem, porque ele sabe que aquilo faz parte, entende? Ele sabe que aquilo faz parte. Então, quando eu trabalho com atletas, e aí eu, ligo uma chavezinha, é atleta, tá? Então, aqui a gente dá pra falar dessa forma. Mas quando eu vou falar com uma pessoa que é um atleta amador, uma pessoa que busca performance, melhor composição corporal, mas que aquilo não é a vida dela, né? Condição melhor. Aí tem que ser uma dieta completamente sustentável à rotina dela, porque senão não vai dar certo. Tem o docinho, depois o almoço. Que tem assim, que seja sustentável, viu? Você pode fazer refeição livre. Vamos combinar como é que a gente pode fazer aqui, né? Você pega um atleta na fase de competição, não existe essa... Hoje eu vou deixar você fazer uma refeição livre. Não, né? Dependendo da fase que ele tá, não tem, né? Então, e ele entende, ele não vai nem questionar isso. E é bom trabalhar com atleta porque, assim, é isso. Faz. E não me peça mais nada. E faz, entendeu? Eles são faca na Pra bota. você atualizar e pra você progredir em cima de uma dieta que está sendo feita 100%, porque hoje você não consegue tirar 80% de um indivíduo normal que treina de forma recreativa de uma adesão de um cardápio. Não, tira 80% não. nunca. Como é que você progredir em cima de uma pessoa que faz 60%? Não tem como progredir, cara. Continua aí. Aí que entra a questão da tua profissão, que eu acho uma coisa deve ser muito difícil, um desafio. É um desafio, porque assim, eu tenho que levar tudo em consideração. Eu tenho que levar em consideração a rotina, eu tenho que levar em consideração todos os fatores emocionais, porque as pessoas comem muito pelas emoções. Ela tá triste, ela vai comer porque ela tá triste, ela tá ansiosa, ela tá cansada, ela vai comer. Aí ela tá feliz, ela vai comemorar. Entendeu? Então, Tudo envolve comida. a gente tem uma cultura muito enraizada na alimentação, sabe? Então, fazer com que a tua dieta dê resultado e ao mesmo tempo ela seja leve pro teu dia a dia, sabe? É um desafio. Eu percebo isso, que é um desafio, assim, para muitas pessoas. Por isso que eu não gosto de ficar fazendo, assim, um terrorismo nutricional. A gente vai fazendo, né, de acordo com cada paciente, eu vou tendo uma conduta. Eu tenho que passar um plano alimentar que ele consiga cumprir. Porque eu posso atender 2 pessoas com o mesmo objetivo, mas a primeira pessoa veio para mim já falando assim, olha, Cris, eu gosto de fazer um jejum de vez em quando, de noite eu gosto de comer um omelete. E a outra pessoa tá me procurando, mas ela fala assim, olha, final de semana é lanche, eu tomo refrigerante todo dia. Então, como é que eu vou fazer o mesmo plano para essas 2 pessoas? Com a primeira, eu sei que eu já posso puxar um pouquinho mais. Com a segunda, eu tenho que começar muito do básico. Entendeu? Então, eu não vou falar de jejum com aquela primeira pessoa que está tomando refrigerante todo dia e comendo besteira todo dia. Não tem como. É tudo individual. É tudo individual. Eu tento o máximo possível, assim, manter isso. Hoje, eu estou trabalhando só de forma online, então acaba sendo um pouco mais difícil, mas eu tento priorizar isso, porque o online, ele te joga muito nessa coisa do... Fica muito no escuro às vezes. Né? Então isso é uma coisa que quando eu saí do presencial para ir para online, eu falei, não, vai ser individualizado. Não dá para eu fazer um plano para vocês dois, o mesmo plano.
Não tem como. É uma das entendeu? coisas que eu tenho dificuldade, assim. Apesar que somos parecidos, né? Quase igual. Esses programas, sabe? Seca a barriga e tal. Cara, funciona às vezes pra muitas pessoas, né? Mas eu não consigo me identificar com isso, sabe? Às vezes pode ser um start inicial daquela bendita motivação que as pessoas buscam. Porque às vezes você está num grupo, para dar aqueles primeiros passos, e de repente era aquilo que estava precisando para começar. Talvez isso. Talvez Eu concordo porque contigo. eu trabalho com atleta, eu sei quão minucioso é cada detalhe, a gente não vai mudar ali. Aí pegar isso aqui e passar para 50 pessoas ali para vender, para Volume. que eu prego, sabe? Então, eu acho que tem que ser protocolo curto, assim, de orientações mais gerais, que sirva para todo mundo, sabe? Aquela coisa mais básica mesmo. Sim. Aí, de repente, aquilo foi uma motivação ali que você conseguiu ter. você Aí resgatou você pessoa que continua. tava lá, né? Aí você continua. Porque assim, você não pode. Vou fazer um protocolo detox. Tá, mas você não pode viver em protocolo detox, minha filha. Você vai fazer isso o quê? 7 dias e depois deu. Né? Assim, era só pra você dar uma desinchada, dar uma animada ali, voltar a treinar, voltar a comer direito. Mas não é pra você seguir isso pro resto da tua vida. Né? Cada pessoa é única, então não tem como você fazer um plano para todo mundo. Sabe? Então, de novo, orientações gerais, né? Você consegue buscar por pouco tempo. Depois daquilo você precisa fazer. Tu flexibiliza tuas cardápios ali? Ou monta algumas opções de escolhas? Por exemplo, de macros, né? Tem opção de proteína, você pode escolher. Ou você monta, tipo, opção 1, opção 2. Eu coloco algumas opções. Eu vou fazendo assim, ó. Acho que nesse mês, assim, eu já vou mudar um pouco as formas de atendimento, porque eu vou fazendo ajustes nos planos, né, dos pacientes. Eu tenho a forma de trabalhar que é muito parecida com a do presencial, que é aquela consulta única, né? A pessoa vai lá, faz a consulta, vai receber o plano dela e tudo mais. Mas são os últimos dias, eu acho que eu tô fazendo essa. Por quê? Porque eu percebo que acompanhamentos mais prolongados, eles são mais assertivos. A pessoa que tem contato comigo por pelo menos 3 meses, 6 meses, tô pensando em fazer uma coisa para 1 ano, sabe? Que aí eu consigo todos os meses ir ali ajustar aquela dieta. Dá então, um suporte legal. E dar o suporte. E aí eu gosto de colocar as opções. Então, assim, café da manhã. De 3 a 5 opções que a pessoa vai seguir. Aí eu coloco são opções que elas ficam muito similares entre elas, pensando nos macros, nas calorias. Elas, Cris, mas acontece que eu tô comendo mais a opção número 1, não tem problema? Não tem problema. Até eu falo para uma paciente assim, se eu te passei 5 opções, a pior besteira é você pegar aquele cardápio na primeira semana, você querer fazer 5 opções. Porque você vai ter que ir atrás, de repente, por mais simples que eu tente colocar, são ingredientes que às vezes são diferentes. A dieta começa desde entendeu? A organização, né? Exato. Né? Então, assim, eu falo assim, pega qual a opção daqui que você mais gostou. Gostei da número 2. Pega a número 2 e faz uns 2, 3 dias seguido. Você vai decorar. Você decorou já. Quanto quer de ovo mesmo? Quanto quer de aveia? Quanto quer não sei o quê? Decorei. Tá, então agora vamos tentar a opção número 3. Vai para número 3. Ela tá muito similar em valor calórico, né, em macronutrientes e tudo mais. Mas ela tá com um sabor diferente. Uma era salgada, outra doce, agora a textura é diferente e tudo mais. Tá, faz uns 2, 3 dias aquela. Aí, eu vou voltar para o número 2, eu já sei de cor. Eu já lembro quanto quero, entendeu? Então, no começo a pessoa fica mais com aquele papelzinho, vendo ali. Mas depois aquilo vai fluindo, ela já sabe de cor mais ou menos o que é. E aí eu gosto de colocar dessa forma, assim, as refeições, as opções das refeições. As únicas coisas que eu vou ajustando dentro desse plano, assim, e que eu gosto, para mim é muito importante que o paciente me passe os treinos que ele faz e o horário que eu treino. Porque, eu treino, vou 3 vezes por semana na academia. Tá, mas pode ser minha tia, de 86 anos também, vai 3 vezes por semana na academia, faz um tipo de treino. Qual que é o treino que você faz? Qual o horário que você faz? Como é que o professor está passando o teu treino? Isso são coisas que eu vejo que alguns nutris, eles não investigam tanto, entendeu? Isso influencia bastante. É musculação. Isso é 100% do... Porque, assim, tu pega uma pessoa que ela não é uma pessoa que é especialista naquilo. Então, ela vai falar, eu faço musculação, dá mais ou menos 1 horinha. Só que nessa musculação que ela fala que ela faz, na verdade, ela faz 30 minutos, de repente, daquele dia foi superior, e 30 minutos de esteira. Só que pra mim, ela falou que ela foi pra academia e fez 1 horinha de musculação. Então, você precisa conversar com ela, entendeu? Porque às vezes ela não tá te falando na maldade, mas ela falou, não, eu faço 3 vezes por semana academia, faço musculação. Tá, e o aeróbico? Não, o aeróbico já tá no meio, entendeu?
tu tem que conversar, tu tem que entender, tá, como é que é teu treino? Influencia, um dia você vai fazer só inferior, outro dia você vai fazer superior e aeróbico, um dia você vai fazer só o aeróbico. Ah, eu vou pra academia, mas é só aeróbico? É que o gasto calórico, dependendo do treino, é diferente, né? E aí eu consigo entender a intensidade também. Até porque quando você calcula o basal lá, o fator atividade física tá dentro, né? Então você saber o quanto que vai jogar. Uma média. Eu vou fazendo uma média assim, não diária, uma média semanal, entendeu? Eu vou me mantendo ali. Eu acho que para pessoa que é um praticante de atividade física funciona bem. E ter essa média. Mas para mim é importante eu entender para eu ajustar a refeição pré-treino. O que a pessoa vai comer antes do treino? Ah, ela vai treinar às 14h. Tá, então ela almoçou meio-dia. Será que ela precisa de um pré-treino? Entendeu? Tipo, entendeu? Ah, não, mas eu treino às 9h. Pô, então, de repente, nesse dia tu vai fazer um pré-treino. Não é diferente do teu café da manhã. O café da manhã dos outros dias é mais proteína, é mais fibra. No dia que você vai treinar, então aqui é menos fibra, é mais carboidratos, tem que ter energia. Entendeu? Então eu vou modulando a dieta de acordo com a rotina de treino que ela tem. Então, por exemplo, Cris, um exemplo prático, né? Uhum. Primeira refeição, pré-treino. No caso, se for treinar de manhã. Daí, segunda refeição, terceira refeição e assim por exemplo, eu vou treinar de manhã cedo, vai começar com o pré-treino. Voltou, café da manhã ou pós-treino, né? De repente, dependendo do teu objetivo, você vai direto para o almoço depois. Aí, de tarde, um lanche da tarde, jantar, ceia. Talvez eu tenha pacientes que ficam com 4 refeições ao dia, sabe? Então, eu vou organizando tudo de acordo com a rotina que ela me passa. Por em isso cima daquela rotina, conversa, né? Muito importante a conversa. Então, em cima daquela rotina, você entende tudo. Ah, Cris, essa refeição eu preciso transportar. E aí, como é que eu faço? Entendeu? Eu faço meu almoço no refeitório do meu trabalho e eu não posso levar nada. Eu tenho que comer o que está lá, entende? Esse é um problema às vezes, né? Então, assim, você tem que ajustar de acordo com aquela rotina, porque senão eu vou passar aquela dieta de revista, sabe? Assim, olha, eu tô olhando pra você, eu acho que você quer isso e é isso que você precisa. Aí tu come no trabalho, aí você tem que preparar em casa pra levar. Então, você tem que transportar aquilo, fica 3 horas na tua mochila. Uhum. Então, cara, vou mandar você levar ovo, que vai esfriar, vai ficar uma coisa meio indigesta lá. Cara, faz um mingau, faz uma fruta, né, uma opção que você vai transportar, que não vai estragar, que seja mais fácil de comer ali, talvez. Exatamente. Então, tudo isso influencia. Aonde se prepara, onde você come, quanto tempo você come depois de preparar. A questão de logística também é bem importante. É bem importante, porque senão a pessoa não vai conseguir fazer. Aí ela vai se frustrar, ela vai achar que não aquilo. Por isso que daí surgem aquelas coisas, mas dieta não serve pra mim, eu não consigo fazer. Claro que não vai conseguir fazer, porque a dieta não está adaptada à sua rotina. Você tentou adaptar a sua rotina à dieta. E isso vai funcionar, por exemplo, no atleta. Ele vai adaptar a rotina dele à dieta e o treino, porque é basicamente isso que é a vida dele ali, pensando profissionalmente para ele atingir os resultados. Mas pensando numa pessoa comum, você tem que fazer o contrário. Você tem que fazer a dieta se encaixar no treino, que nem você, na rotina dela. É que nem você falou antes, né? O atleta, ele faz aquilo porque tem que fazer. Por exemplo, o ambiente... E não tem questionamento. E não tem questionamento. Por exemplo, ele está num ambiente... Não, mas tudo bem. O cara está comendo uma pizza ali, comendo um chocolate, mas eu não vou comer aquilo, eu vou comer isso aqui. Porque eu tenho que comer isso aqui, porque eu sou um atleta. Ele já tem... Isso já está tudo assim, ó. A gente está pensando isso. Para ele já está tudo automático. Ele já vai. Entendeu? Então, é outra abordagem que você tem. E acho que essas coisas, assim, a gente pode usar eles como um certo exemplo, um modelo. A gente copia tanta coisa que a gente vê, né? Tipo, em mídia social e tal, se influencia tanto por um monte de coisa que, de repente, não soma tanto. E quando você vê a rotina de um atleta, você não vai ser um atleta, mas você tentar buscar alguma coisa ali, se inspirar, né? Em algumas coisas que ele faz, na determinação que ele tem. Tenta tirar o melhor daquilo ali para você e tentar colocar no teu dia a dia, né? Pode ser uma fonte de inspiração também. E daí volta aquilo que a gente falou. O que você está consumindo? O que você está olhando? Quem que você está ouvindo? Porque na internet hoje todo mundo faz milagres, né? Entendeu? Então a escolha de um bom profissional para estar te conduzindo, te orientando é muito importante. Já trabalhou com um atleta, alguém do fisiculturismo, não. Mas eu acho muito legal. Quando eu comecei a entender um pouco mais do processo, sabe? Eu comecei a admirar cada vez mais eles. Porque a gente que tá mais de fora, eu nunca trabalhei com preparação, nada, sabe? Não é o meu nicho de atendimento. Mas eu acho muito legal a preparação. Assim. Você acredita no feeling? Tem o feeling.
Sim. Eu não acreditava nisso um tempo atrás. Uhum. Ó, vai lá e come isso, isso, isso. Uhum. Cara, porra, tá me falando me comer 2 fatias de pão como tá. Porque ele acha. Uhum. Depois que você trabalhar com atleta, 1, 2, 3, 4 preparações, fui começando a entender isso, Aham. sabe? Ter esse feeling Aham. depois de um tempo, com cada um, sabe? Aham. E Aham. eu não, era uma coisa que eu não acreditava, assim, sabe? Que poderia ser meu de cabeça, assim. Você ter E, essa cara, percepção. Eu acho que eu tenho um pouco disso na questão da alimentação. Tem muita gente que se choca, mas eu falo assim, eu não calculo dieta. Não calculo. Mas isso para você. Não, eu não calculo dieta. Dos meus pacientes, eu não calculo. Exatamente, eu não calculo. Mas eu sei. Eu vejo aquela rotina, assim, daquela pessoa, ela corre tantas vezes por semana, ela faz não sei o quê, isso aqui, umas 2.500 calorias, umas 2.400. Aí aqui eu jogo proteína aqui, eu vou fazendo. É uma coisa bem doida. E vai fluindo. E eu já, depois que eu vou... mas vamos fazer uma prova real, né? Eu coloco lá no sisteminha, fechou. Ah, mas você tem experiência, né? Mas eu acho que assim, ó... de um dia pro outro. Mas eu acho que no começo eu tinha um pouco dessa questão desse feeling aí, eu acho que é uma coisa que é muito involuntária mesmo, que vem, é inconsciente. Eu lembro assim de coisas que eu fazia, como a gente vai se direcionando para as nossas profissões, né? Muito jovenzinha, assim, antes de ter certas percepções do que realmente era o certo e era o errado, assim. Mas eu ia tendo essa percepção muito natural, assim, pô, isso aqui eu acho que é por aqui, é por ali, isso aqui. Ou algumas coisas que a gente vai ouvindo, como eu falei antes ali, para você emagrecer, você tem que fazer uma dieta desequilibrada, não equilibrada. É uma coisa que pô, como assim? Não é uma dieta equilibrada que eu preciso para... Não, você precisa ter essa percepção, esse feeling, às vezes, de você não se deixar levar sempre pelo aquilo que é dito como uma verdade, sabe? Você perceber assim, não, gente, mas peraí, para essa pessoa emagrecer, ela tem que desequilibrar. É uma dieta natural. Não sei, é natural a gente comer menos do que a gente precisa? Entendeu? É uma restrição que você está fazendo. Não estou dizendo que é ruim. É uma agressão ao teu corpo, né? Fazer uma dieta hipocalórica ou uma hiperproteica, algo que fuja do nosso padrão da normalidade, vai dizer, tanto aumentar quanto reduzir. Não é algo natural do nosso corpo, sabe? Você não iria aqui ficar crescendo naturalmente. Você tem que fazer um estresse. Não estou querendo dizer que isso seja ruim. Não é ruim para o nosso corpo, não. Mas é um resultado que, por isso que eu acho tão legal essa questão, quando você começa a entender melhor o mundo e como funciona um fisiculturista, né? A mente dele, ele está construindo alguma coisa ali. Não é uma coisa que naturalmente... Não, ele tá dando sangue ali dele para atingir aquele shape, né? Então, não é natural... Não estou dizendo que é ruim, mas não é natural. Assim como emagrecer também não é natural. Só que aí, para a pessoa ter engordado, também ela não fez algo natural. Entendeu? Ela engordou, também não é natural ela engordar. Então, você desequilibrou, tanto para um lado quanto para o outro. Resumindo, você vai tentando pensar no que faz sentido e o que não faz sentido. Exatamente. Mais ou menos isso. Experiência, tipo né, cara? Um baita de uma profissional. Experiência, né? Eu vejo assim, tem funcionado, entendeu? Mas eu acho que disso também, assim, ó, é muito tempo que você fica ali ouvindo sempre as mesmas coisas, sabe? São pessoas diferentes, mas a gente traz questões muito similares. Muito similares. E a gente tem rotinas também que pô, tá todo mundo nessa correria, ansiedade, dia a dia, né? Ir pra lá e pra cá. Então, tudo você começa a ouvir muito das mesmas queixas, né? Os mesmos desejos, as mesmas dores. Então, você acaba tendo mais rapidez na hora de você solucionar, de repente, alguma coisa, sabe? Eu já entendi que é isso aqui, então. Eu acho que principalmente o mal do século, que é a ansiedade, né? A ansiedade. Na minha anamnese eu tenho lá uma questão que é sobre ansiedade, oscilação de humor, qualidade de sono, vontade de comer doce. Eu vou dizer assim, 80% das pessoas sempre sinalizam. Mas, pelo menos um desses, quase todo mundo. Algum desses, entendeu? Pô. A ansiedade é uma coisa normal, eu acho, para todo mundo, né? Só tem níveis diferentes. Só tem ativado ela de formas diferentes, né? A ansiedade tem que ter, né? Mas não no que o Augusto falou, no nível... Cris, precisa de um remédio para emagrecer.
Preciso de alguma coisinha pra dar um up aí. Um medicamento? Diga-me aí, Ai. vai me indicar pra me emagrecer mais rápido aí. Você quer emagrecer mais rápido? Meu Deus do céu, que você tá me colocando numa saia justa. Que eu tenho uma vontade de já bater na mesa e falar assim, que merda. Mas a gente faz a fina. Escuta muito, né? A gente faz, sim. Ai, de que a fulana tá tomando pra emagrecer, né? Eu vi que ela emagreceu, tô paciente. O que ela fez pra emagrecer? Gente, a gente estaria tão rico, né? Se a gente tivesse uma Se eu passasse pra vocês tudo que vocês mágica. podem tomar, emagrecer. É. Cuidado. Vocês emagreciam 10 quilos em um mês, vocês vão ficar louco depois. É. Vão ficar louco, É, compulsivo. também tem disso, né? Existem Rapaz, certos eu caminhos, dou assim, mas, né? Mas, gente, antes de vir pra cá, eu tava conversando sobre isso com uma paciente minha. Eu sei que é um papo bem chato, assim, que ninguém gosta de ouvir. Mas a tal da constância, né? Sim. A tal da constância, assim, claro que você entrou num processo de alimentação e de treino. Eu não estou dizendo que você precisa esperar meses para ter um grande, né, um resultado. Eu acho que, assim, se você começou a fazer um negócio sério, em um mês você já tem alguma percepção de melhora. Não estou dizendo que você está lá no teu resultado. Mas em um mês você já percebeu alguma coisa de melhora. Mas ainda não é aquilo só. Você tem que continuar fazendo. E eu que eu tava conversando com essa paciente antes de vir pra cá, ela assim, imagina assim, se imagina daqui 1 ano, sabe? Se imagina, se você continuar fazendo o que você tá fazendo, por mais que você tá achando pouco, 500 gramas por mês. Imagina se você continua fazendo isso por 1 ano. Olha quanto de mudança que O você... problema é que eles não fazem. Entendeu? E sabe o que eu acho também que eles não fazem? Eles não dão atenção a certas coisas que estão junto, mas eles não olham. E eu acho que, nesse sentido, é um pouco culpa nossa como profissional de não abrir o olho dele e fazer ele valorizar certas coisas. Por exemplo, tá fazendo lá 1 mês certinho. Viu? Aí ele foi lá, ele te procurou porque ele quer perder peso, ou ganhar peso, né, massa muscular, performance e tudo mais. Ele foi focado nisso. Mas, quando você foi conversar com ele, você viu que o sono não era bom, que a digestão dele não era boa, que ele tinha muita dor muscular pós-treino, que a mulher tinha muita TPM, dor de cabeça. Aí, no mês seguinte, você vai pedir para ele a questão ali do objetivo principal da consulta dele, mas você fala assim, fulano, como é que tá a tua dor de cabeça? Nossa, realmente melhorou. Não tive dor de cabeça esse mês. Tá, e edema, como é que tá? Melhorou bastante também. A azia, digestão, como é que tá? Melhorou. O intestino tá funcionando bem. Cara, teu corpo tá refletindo tudo isso, tá mudando, tá melhorando, entendeu? Então, certas coisas, elas precisam de um pouquinho mais de tempo para acontecer. Se a pessoa estava mais inflamada, ela precisa passar por aquele processo de melhorar, né, o processo todo digestivo, de desinchar e tal, para depois ter resultados mais crônicos. Só que ela precisa perceber as mudanças dela de todo mês. Se ela não perceber isso, ela vai se frustrar e ela vai te abandonar. É aí que eu queria chegar. Entendeu? Aí você vai ser culpada, porque eles não ficam 3 meses. Deu 1 mês, filha da puta. Faz a porra aí, cara. É o básico bem feito, entendeu? Aí faz 1 mês, aí eles não veem essas mudanças, né? Eu escuto muito isso quando começa a treinar comigo e tal. Comecei a babar, beleza, melhorou o sono, disposição, minha libido e tal, né? Show de bola. Aqueles que não veem isso vão falar, não é isso que eu quero, não dá resultado, vou atrás de outro profissional. Aí te descredibiliza, né? Sai falando do teu profissional, do trabalho. Então, essa questão de fazer o simples, né? Eles querem muitas vezes pular 2 degraus de uma vez só, buscando alternativas que burlem o sistema, que é o medicamento, é algum milagre, né? E não é. Mas é que também entra naquela questão. O cabra vai lá, fica 30 anos com hábitos ruins, e daí chega para um profissional, não, em 2, 3 meses eu quero emagrecer. Mas daí... Quer mudar a vida toda, tudo que ele fez em 30 anos, ele quer corrigir em 3 meses. Então... E ele vai colocar a culpa em você. Exatamente. Mas sabe que eu não trago pra mim isso? Não trago pra mim isso. Tipo, não deu certo, não tô fazendo, não tô... Pois é, não tá fazendo, sabe? Eu já faz alguns anos, antes eu trabalhava com criança também. Quando eu atendia no consultório presencial, eu trabalhava com criança, adolescente, adulto. Hoje eu priorizo adolescente até ok. Que venham com uma certa indicação, no sentido assim, meu filho, sabe? Tipo, aí eu vou atender. Criança não mais, mando tem Nutri, que é especialista em nutrição infantil, que vai ter a forma de conversar com aquela criança. Adulto eu vou ter outra fala, sabe?
Tipo, não que eu seja dura, não sou. Eu sou quem eu ouvi falar, eu falo, meu Deus, que medo dela. Não, mas assim, é Realista. papo reto, sabe? Realista. É papo reto, assim. Cara, eu não vou estar ali junto contigo todos os dias. Eu tô aqui, ainda mais quando eu trabalho online, ó, o WhatsApp, ele tá ali, ó, o tempo todo. Eu vou dar suporte, o que você precisar, se você tiver dúvida, você me chama, se tiver dificuldade, você me chama. Eu vou estar aqui para te ajudar, mas eu não posso fazer por você, entendeu? Então, não precisa ter vergonha de me dizer que você não está conseguindo fazer. Não precisa de nada disso. Vamos tirar tudo isso, não vamos problematizar isso. Ó, não estou fazendo porque não, Cris, mudou minha rotina. Eu falei para você que eu treinava de tarde, agora estou indo de manhã, estou dormindo mal. Então, peraí, vamos ajustar conforme a tua realidade, a gente vai ajustar. Mas a gente vai ter sempre um papo sincero, assim, um papo reto, sabe? Tipo, porque a culpa não é do profissional. Não é. E se você começar a trazer isso pra ti, você vai se achar um merda. Assim, ó, tipo, meu Deus do céu. Aí você vai começar assim, ó, não, mas isso não tá dando certo, que eu vou mudar pro próximo. Isso que você tá fazendo não tá errado. O errado tá a pessoa que está fazendo. Claro que a gente precisa, de novo, facilitar para que ele consiga fazer aquilo, né? Deixar de uma forma que seja sustentável, né? Ó, Cris, não está sustentável. Então, vamos deixar sustentável. De repente, nesse momento, e aí trazer ele para a realidade que assim, ó, dessa forma que tá agora, ela tá sustentável, mas ela não vai dar o mesmo resultado de perder 5 quilos no mês, porque aquela dieta você não consegue fazer. Você consegue fazer que perde 1. Então vamos fazer que perde 1? Então vamos fazer que perde 1, mas você não me peça 5, porque não vai dar, porque você não tá conseguindo fazer, sabe? Então a gente ter esse papo reto assim e colocar a pessoa no passo que ela pode dar. Ela pode ir até aqui, então vamos só até aqui. Não vamos colocar ela muito pra frente, não. Né? E às vezes trazer ela para o mundo real, porque assim, já pensou, eu chego como tua aluna, aí eu coloco a foto da Gisele Bündchen. Assim, minha filha, Bora lá. nasce de novo, Eu quero não ficar vai assim. dar. Essa vocês não recebem isso assim, tipo, O Augusto gosto bastante assim. recebe isso daí, né? Cara, assim, se você percebe. Eu sou Augusto, eu não sou Deus, cara. E assim, ó, se você percebe, porque às vezes no seu Nasce olho de novo, clínico que nem a você vai questão. perceber, você tem um biotipo parecido com essa pessoa, beleza? Ou quando a pessoa te mostra uma foto de como ela estava no ano passado. Aí você tem uma referência boa, pô, a pessoa já chegou nesse resultado. Agora, você buscar referências em biotipos que são diferentes do teu, você vai ser uma pessoa sempre frustrada, você não vai conseguir chegar lá. Tinha um professor que dava aula para mim de nutrição esportiva, eu achava muito legal quando ele falava que uma lagartixa nunca ia ser um crocodilo. Podia ser uma lagartixa fortinha. Então, vamos fazer uma lagartixa fortinha. Eu falei, cara, que fantástico isso, entendeu? Tipo, o crocodilo nunca vai ser a lagartixa. Uma pessoa que tem uma composição endomorfo. Não vai ter aquele perfil esguio, fininho, daquela musculatura esguia, a mulher magrinha e tal, comprida, igual uma Gisele Bündchen. Não vai. É uma analogia muito bem Mas, feita, né? mas ela pode conseguir aquela história de sempre a sua melhor versão, né? Então, buscar a sua melhor versão, que é bem clichê. Clichêzão, né? É o clichê. É clichê, mas assim, né? Vamos combinar. Tá pago. Vamos Vamos pago. fazer uma lista dos top 5 do clichês, Tá né? pago e sua melhor versão. Sua melhor né? versão. Sua melhor versão Tem mais uma semana que eu vi. Mais um. Você escuta bastante, né? Falou. Posso, marcam lá e colocam, né? Ai, vai guerreira. Nossa, vai guerreira. Eu já pensei assim, meu Deus do céu, eu não sou. Mais um, menos Xena, um. eu não quero. Mais um menos Mais um. menos um, tem... você viu aí? E vários, cara. Cris, e o termogênico? Termogênico, sabe que eu gosto de utilizar para praticantes de atividade física que buscam rendimento. Não uso assim ele para questão de emagrecimento, sabe? Porque ele pode te deixar um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso, dependendo, né, da pessoa. Ela já tem, como a gente falou, o pessoal tá nesse mal do século, né? A formulação, porque às vezes tem só um pouco de taurina e betalanina lá, te deixa um pouco eufórico e você acha que tá... A taurina é bem legal. Aí, né? A taurina, ela melhora a tua disposição, mas ela não é um estimulante, entende? A betalanina vai te dar aquele formigamento, então a pessoa sente que... e aí, como melhora a tua vasodilatação, você vai ter um desempenho melhor no teu treino. Agora, se for um pré-treino que seja estimulante, eu gosto muito de utilizar
pré-atividade física para quem busca um rendimento maior, porque realmente a cafeína em si, ela vai reduzir tua percepção de dor, de fadiga, ela vai melhorar o teu desempenho físico, né? Até ajuda na recuperação muscular, ele num pós-treino, ela pode até ajudar na tua recuperação muscular. Mas se eu colocar uma dosagem de cafeína alta para uma pessoa que já é ansiosa, ela vai chegar em casa, ela vai treinar bem, ela vai chegar em casa e vai comer 3 vezes mais. Entende? Porque ela tá agitada, ela tá ansiosa, entendeu? Então, o estimulante, ele pode te fazer isso também. Agora, se você usa um estimulante e vai correr. Você vai correr muito bem, entendeu? Mas aí, de novo, eu vou sempre ajustando também dose por composição corporal. Porque a gente sabe que para a cafeína, por exemplo, para a gente ter o efeito ergogênico, ou seja, para ela te dar o benefício de reduzir dor, fadiga, melhorar a tua energia física mesmo para você fazer o exercício, de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, vamos pegar a mulher ali que pesa 60 quilos, 180 miligramas, não gramas, miligramas, de cafeína já tem um efeito ergogênico. Mas, como é que eu vou saber se essa mulher não vai passar mal tomando 180 miligramas? Tem gente que é extremamente sensível à cafeína. Como é que você se sente depois de tomar café? Me sinto bem, me sinto mais disposta. Tem taquicardia? Não. Te tira o sono? Não. Então, vamos começar com um composto pré-treino ali que tem umas 100 miligramas de cafeína, 120. Como é que você se sentiu? Me senti bem, me senti disposta. Então, e aí eu aumento até chegar numa dose mínima ali, tipo, de repente 180 miligramas para essa mulher e vou observando. Quando eu tenho pacientes que fazem treinos mais longos, estão treinando para fazer uma maratona, fazem duatlon, triatlon, eu gosto de dividir, não fazer só pré-treino, fazer pré e intra. Porque o pré não vai te segurar por 4 horas. Entende? Então, você faz um pré, daí se segura um pouco nesse pré, aí deu 1 horinha, 1 hora e pouco, você coloca mais um pouquinho, a pessoa vai se sentindo bem, constante, assim, sabe? Então, eu gosto. Nossa, eu acho essa parte da suplementação, eu adoro esse mundo. Eu adoro esse mundo de suplementação. Pode falar. Tem a cafeína nidra, né, que tem uma liberação mais lenta também. Não Uso? Você usa? Uso. Eu uso. Adoro. Eu gosto bastante da cafeína. Eu sempre tento fazer a dosagem para mim. Eu já me sinto com relação às suplementações, eu já tenho a percepção de como cada uma vai refletir, sabe? Então, às vezes eu utilizo uma cafeína ali, 130 miligramas, é pouquinho, mas eu já percebo que me dá um up. Se vou fazer um treino mais longo, eu vou fazer uma cafeína com a betalanina, gosto bastante também, tento utilizar até com mais frequência, porque eu percebo uma diferença muito grande. Por uso crônico dela, ela realmente reduz a tua percepção de fadiga para atividades mais intensas. Então, ano passado eu fiz uma maratona e eu não usei a betalanina. E, assim, né, eu falo assim, eu recomendo tudo bonitinho, mas na hora da gente utilizar na gente, né, tem uma outra coisinha que, essa eu não vou usar. Eu não usei. E eu lembro na prova, assim, eu tava lá, tipo, 38 quilômetros, eu falei assim, a betalanina aqui, eu tenho certeza que era aqui que eu ia... Porque se sentia aquela fadiga muscular, aquela queimação muscular. E a betalanina ajuda muito nessa redução dessa fadiga muscular para atividades que tenham essa intensidade. Então, eu gosto bastante de utilizar... eu gosto dessa alquimia. Eu acho que a suplementação é pura alquimia, sabe? É assim, é uma dança que você vai fazendo, um quebra-cabeça que você vai montando. Isso aqui é no pré, isso aqui é no intra, isso aqui é no pós. Mas também acho que a gente tem que ter uma boa mão na hora de suplementar. Porque senão a pessoa fica com 10, 15 compostos lá, uma para dormir, outra para acordar, outra para treinar, outra para o intra. Né? Poxa, poxa, não é assim, né? Então, um multivitamínico para um cliente, um ômega 3 que é básico, isso é básico, né? Vitamina D, cara, uma fortuna. Então assim, entender também o que é prioridade naquele momento, né? Você viu lá os exames, a pessoa está com a vitamina D baixa, B12 está baixa, faz treinos longos, não dorme bem. Vamos de repente suplementar nesse momento o que é mais importante de acordo com as eficiências que ela tem, né? Porque senão no bolso vai pesar e você perde muito assim na questão da própria alimentação. Você coloca a tua alimentação como base, a suplementação, como o próprio nome diz, é um complemento. Ela imagina assim, a cerejinha do bolo. Se não tiver bolo, não tem contexto ali. Então, depois que você está com a alimentação, a base bem feita, aí você coloca a suplementação. Só com a suplementação a pessoa também não vai atingir o que ela quer. Sim. Né? Então, eu gosto bastante da suplementação, acho que é assim,
é muito legal, a gente tem muito produto bom hoje em dia, assim, sabe? Então você tem bastante coisa que você pode utilizar, testar, mas tem que ter uma boa mão para você não pesar muito. Mas eu atendo pacientes que já vêm com assim, ó, tipo, fui no médico. E agora tem bastante disso também, né? A pessoa vai lá, nada contra, gente, muito pelo contrário, assim, eu acho que a medicina tem que cada vez mais trazer para esse lado da prevenção, né? Mas não só medicar. Mas eu atendo pacientes que, gente, eu falo assim, mas para que tudo isso que a pessoa está tomando, assim, de fitoterápico, de vitamina disso, vitamina daquilo, isso na veia, não sei o que. Eu falo, gente, o custo. Quem que hoje, assim, ó, tem condições de manter uma suplementação R$1.500, R$2.000 por mês, gente? Mas tem outras coisas por trás disso, né? Sabe? Cris, ali, voltando sobre o emagrecimento, a gente comentou sobre a cafeína. A cafeína como um inibidor de fome. Não acho que ela tem um bom efeito. Para inibir apetite, não. Assim, Ela tem só ela não tem uma função tão ativa no sistema nervoso central. É mais para estado de alerta, assim, sabe? tu fica mais em estado de alerta, a atividade, por isso que assim, para atividades cognitivas, ela é interessante para rendimento físico, mas por isso que eu falei ali da questão do limiar da cafeína. Por exemplo, tem alguns atletas que eu atendo que eles participam de jogos que exigem deles muita concentração. Eles têm que fazer, tipo, um jogador de futsal, um jogador de basquete. Ele tem que estar muito ligado naquele momento, porque ele pode perder um passe importante, ele pode ficar um pouco estabanado, entendeu? Então, a cafeína, se você está muito cafeinado, imagina que você tomou essa jarra toda aqui de café. Você vai ficar assim, ó, uma barata tonta, entendeu? Não é? Você não sente, às vezes, quando você tá demais. Uma grama de cafeína num dia. Não morreu, gente, tá aqui vivo. Você já viu aquele meme que fala assim, que, eu não sei, isso aconteceu mesmo, gente, uma pessoa morreu porque tomou não sei quantos desses cafezinhos, tipo 45 cafezinhos. Aí tem um meme que fala assim, então já entendemos que o limite é 44. Nossa. Mas é que cada pessoa metaboliza a cafeína de uma forma diferente. Você pode ser um metabolizador rápido da cafeína ou lento. O rápido tomei esse café e 20 minutos depois aqui tô voando. Tô falando bem, tô desenvolvendo bem, a velocidade de raciocínio boa. Mas tem pessoas que vão tomar o café e vão te falar assim, não me dá nada. Não dá nada, até fica um pouco sonolenta. Só que aí é uma pessoa que de noite ela tem dificuldade de dormir. Assim. Então tem pessoas que no momento que elas tomam, que elas ingerem a cafeína, o metabolismo da cafeína delas é mais lento, só que ela vai jogando cada vez mais para frente o efeito da cafeína. Aqui na nossa região a gente tem o hábito do chimarrão. Sim. Então tem um monte de gente que fala assim, não, eu tomo um chimarrão só até as 4 da tarde. Tá, mas você toma 2 litros de chimarrão, criatura, até as 4 da tarde. É estimulante, tem cafeína. E depois de noite não dorme. Só que ela não relaciona que é por causa do chimarrão que ela tomou lá no início da tarde. Entendeu? E às vezes pode ser, eu falo, testa. Tira o chimarrão da tarde e vê como é que se fica. Então, tem essa questão da metabolização mais rápida ou mais lenta da cafeína. E o cuidado que a gente tem que ter, porque dependendo da pessoa, do objetivo que você tem na suplementação da cafeína, se for para um atleta, só que o atleta ele precisa desempenhar alguma coisa que não seja só física, ele tem que ter uma velocidade de raciocínio muito rápida naquele momento, se ele tiver muito cafeinado, ele vai ficar perdido. Ele vai ficar igual uma barata tonta, como eu falei. Ele perde passe, ele toma gol, porque ele tá, assim, tão aéreo, é quase como se a velocidade de raciocínio dele viesse antes do que a ação, entendeu? Então, ele se antecipa numa coisa que não era para fazer. Então, é um limiar sempre que a gente tem que testar. E aí, treino é teste, né? Para quem é atleta, treino é teste. Então, pegamos treino, vamos testar. Deu certo? Boa, vamos manter. Não deu certo, vamos mudar. Vamos mudar a estratégia. Cris, que tipos de dieta tu tem mais utilizado lá? Ou você usa mais? Ou fala um pouco sobre isso. E se alguma é mais eficiente do que outra? Low carb, cetogênica? Eu acho que a melhor dieta. A melhor dieta é a feita, né? A melhor dieta é a feita. É a dieta que você consegue fazer. Então, às vezes eu faço só a dieta pelo déficit calórico para a pessoa que quer emagrecer, por exemplo. Mas eu percebo, né, isso também os estudos vão mostrando, que para emagrecimento, a dieta que tem um pouquinho menos de carboidrato, ela vai ter uma ação melhor até no teu conforto. Porque se eu só pego e reduzo o volume calórico de uma dieta e mantenho ela
ali nas distribuições ali convencionais de carboidrato, proteína, gordura, você proporcionalmente ainda está com um pouquinho mais de carboidrato, né? E isso vai te dar menos saciedade, dependendo do carboidrato que você escolher. Então, se você aumenta um pouquinho a proteína, aumenta um pouquinho da gordura boa e reduz um pouco do carboidrato, a pessoa se sente mais saciada ao longo do dia. Aí o que eu gosto de escolher? Tá, ok, a gente não é uma dieta sem carboidrato, é uma dieta que está um pouco mais baixa em carboidrato. Quando a gente fala em dieta mais baixa em carboidrato, não é uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica é aquela que realmente fica bem baixa. Ela vai ficar ali, uma média, 30 gramas de carboidrato dia, no máximo 50 gramas, dependendo até de quantos quilos a pessoa pesa. Mas é bem baixinho mesmo. A low carb é só você pegar os padrões que são os convencionais de uma dieta. Quando eu fiz faculdade, gente, eles colocavam assim, eles padronizavam pra gente que a gente podia fazer a dieta de 60% a 70% de carboidrato na dieta. Sobrava, vamos supor, que eu jogasse 70% de carboidrato. A gente tinha 30% para distribuir entre proteína e gordura. Aí virava assim, não batia proteína ao mesmo tempo. Eu pensava, gente, isso não tá certo, não entendeu? Tá fazendo sentido. Não faz sentido. Então, qualquer dieta que esteja abaixo dos níveis que são padronizados como normais do carboidrato na dieta já são consideradas low carb. Ou seja, uma dieta que tenha 40% do total das calorias provenientes de carboidrato já é low carb. Cara, comer 40% do teu dia de carboidrato não é pouco. Pô, você consegue comer uma aveia, banana, sabe? Consegue colocar alimentos legais. E aí, o que eu falo com os pacientes? A tua dieta não é sem carboidrato, ela tem carboidrato, mas a gente vai escolher os carboidratos os melhores possíveis. Então, não vamos desperdiçar com uma farinha branca, sei lá, entendeu? Deixa, de repente, para uma refeição livre. Aí a gente combina aqui um dia que você pode comer uma coisinha que você gosta mais. Mas escolher aí dos alimentos que são mais ricos em carboidratos, alimentos que tenham mais fibra, que aumentem. Olha só que legal, a gente pode escolher alimento, por exemplo, a banana. A banana naturalmente aumenta a tua produção de triptofano. Tem triptofano que aumenta a tua produção de serotonina. Ou seja, serotonina te deixa um pouco mais calmo, menos ansiedade, uma sensação melhor de prazer, de satisfação e tudo mais. Então, vamos escolher alguns carboidratos que vão te aumentar essa produção de serotonina. Então, eu vou distribuindo muito dessa forma, eu vou pensando muito no plano alimentar nessa combinação. Essa pessoa, ela tem mais vontade de doce. Então, quando eu for escolher ali os alimentos para ela, que tenham mais carboidrato, eu vou escolher já eles bem pontuais, porque vão ajudar ela na vontade do doce. E aí, quando eu coloco um pouquinho mais a proteína, além de você, nesse processo de emagrecimento, você colocar mais proteína, a pessoa vai mantendo o máximo possível da massa magra. Ela perde o mínimo possível, então, porque às vezes vai perder, né? E ela vai se sentir mais saciada porque a proteína demora mais para ser digerida. Então, ela vai se sentir um pouco mais confortável. Então, aumenta um pouquinho a proteína, reduz um pouquinho o carboidrato e fraciona as refeições, assim, de acordo com o conforto da pessoa, com as possibilidades que ela tem. Sabe, vou tentando fazer dessa forma, eu acho que tem funcionado bem. E para pacientes que querem, aí, os que não são de emagrecimento, geralmente querem mais performance, eles até querem manter peso. Eu não tenho muitos pacientes de hipertrofia. Eu tenho mais, assim, os que eu faço dietas mais altas, são pacientes que querem performar mais nos esportes que eles fazem, sabe? Alto rendimento. Eles jogam pádel, eles fazem duatlon, triatlon, ou só correm, ou só, andam de bicicleta, e eles querem performar. Então, assim, é mais volume. E aí o carboidrato faz uma total diferença. Nossa! Glicogênio, né? Então... Você tá com o teu músculo sempre abastecidinho ali, né? Então, a pessoa vai ter mais energia. Então, uma pessoa que busca rendimento, dieta low carb, não vai ser para ti. Ou você rende bem, né? Talvez pontualmente. Eu não vejo vantagem nenhuma de fazer uma dieta low carb, assim, se o cara não for um atleta. Pra quê? Vai te deixar indisposto, vai te deixar fraco, sem energia, com sono. Se a pessoa não quer perder, para perda de peso, eu acho que é legal, mas assim, sem ser para isso. Sem busca de um shape de qualidade que vá, não tem porquê. Talvez leve um pouco mais tempo para você chegar no objetivo, mas que seja um tempo de qualidade, né? Que não tenha que abdicar de tanto.
E assim, ó, tem dietas, porque, como eu falei, tem low carb que coloca lá um pouquinho menos da metade de carboidrato, mas tem low carb que tá beirando a cetogênica, que aí é muito pouco, gente. A pessoa come muito pouco de carboidrato. E aí, o que acontece para o cidadão comum? Ele descompensa, né? Chega uma hora que ele não aguenta. Cris, assim, para mim, que busca hipertrofia, você até comentou que você não tem muitos pacientes, clientes com hipertrofia. Aquela questão do macro e micronutrientes ali, como que funciona? Tem isso também? Como é Sim, que assim, ó, os macronutrientes são carboidratos, as gorduras e a proteína, tá? Tem essa distribuição correta e para quem quer aumentar a massa muscular, a gente trabalha com quantidade de proteína mais otimizada e também com mais carboidrato. A gente não ganha massa muscular só com proteína, você precisa do carboidrato. Os micronutrientes são vitaminas e minerais. E aí, os micronutrientes, geralmente, eles são um pouco negligenciados, porque as pessoas pensam, né, em quantas calorias eu estou comendo, quanto tem de proteína aqui quanto tem proteína no ovo, mas ela não pensa que os micronutrientes, eles são como se fosse a cola, sabe? Então, imagina assim, que o carboidrato, proteína, gordura são os tijolinhos e ali vitaminas, minerais é o cimento, sabe? Eles precisam estar ali acoplados. Então, às vezes você está com uma deficiência de algumas vitaminas e de alguns minerais e isso está afetando diretamente o teu rendimento, mesmo você estando com os macros acertados. Então, é importante, assim, no início de um plano alimentar, fazer alguns exames de sangue e ver como é que você está. É importante isso, muito. Bem importante. Aqui, assim, ó, agora vai começar a época do ano que a vitamina D vai lá no pé. Ela fica escondida. Por causa do sol, né? E assim, a vitamina D é importantíssima, desde questão de disposição, humor, contração e relaxamento muscular, calcificação óssea. Então, vai refletir diretamente no teu treino. E agora que a gente começa a se expor menos ao sol, a vitamina D vai lá embaixo. Então, é importante que a gente tenha esse controle não só dos macronutrientes, distribua bem eles ao longo do dia, mas também desses micronutrientes, né? Então, é importante os micronutrientes também. Completamente. E fazer um ajuste de forma adequada de cada um deles. Porque, às vezes, você vai... em poucos momentos da vida, assim, eu coloco aqueles tipo de A5, sabe? Aqueles tipo, completão, assim. Porque em alguns momentos você realmente precisa. Tipo, uma mulher numa gestação, num pós-parto, amamentando. Que ou você algum caso... aqueles multivitamínicos. assim, que tem um composto bem geral, sabe? Que tem um pouquinho de tudo. Em alguns momentos da vida, eu acho que é até interessante a gente utilizar. Mas eu acho muito mais legal você fazer o exame e ver assim, olha, não, eu tô com deficiência da B12. Não, meu problema não é vitamina D, meu problema é B12. Meu problema está sendo no ferro, no magnésio. E aí suplementar só isso, entendeu? Aí você vai direto no X da questão e você coloca a quantidade suficiente, porque muitas vezes nos polivitamínicos é uma quantidade mais basal para você só dando uma equilibrada. Mas não tem doses muito altas, assim, que possam de repente reverter. Manter sempre. É sempre melhor pela tua alimentação do que pela vitamina. O teu corpo sempre vai absorver melhor a vitamina e o mineral que vem do alimento. É muito mágico isso, né? Tipo, do que o que vem dos polivitamínicos. Então, aí se você faz uma suplementação constante, e daí outra coisa que às vezes acontece. Às vezes você está utilizando, já atendi pacientes que eu tomo há 1 ano esse polivitamínico aqui. E aí a gente vai fazer os exames, ele está com excesso de algumas coisas. E os excessos também não são bons. Por exemplo, magnésio. Magnésio é um mineral que está super em alta, assim, eu vejo muito nos atletas, assim, que eu atendo, porque eu sempre converso com eles, assim, é contração, relaxamento muscular, energia, previne cãibra, então é legal. Só que se você tiver com dosagens do magnésio muito altas, você pode ter cãibra em função de estar com muito magnésio. E às vezes a pessoa continua tomando magnésio achando que ela está tendo cãibra porque está com falta, e ela está fazendo cada vez mais saturação. Por isso que o excesso e o déficit você tem que cuidar. Então, você fazendo um exame, não precisa ser, gente, daqueles bem completos, assim, não, os básicos. Minucioso ali. Não, você fazendo ali uma vitamina D, um zinco, um magnésio, sabe, vitamina C, faz um hemograma, vê como é que tá o perfil ali da tireoide, faz perfil lipídico, vê glicemia, tudo isso é importante, assim, são básicos, assim, é importante a gente ver, porque aí a gente vai ser bem assertivo. Senão, de repente, eu atendo uma pessoa que fala assim, eu tô com queda de cabelo.
Tem vários suplementos para cabelo, pele, unha. Mas eu posso, de repente, passar para ela um suplemento desse, vai amenizar. Vai ficar bonitinho ali enquanto ela estiver tomando. Ela parou de tomar, se ela estava, de repente, com uma anemia, ela estava com a ferritina baixa, hemograma baixo, ela parou de tomar aquele composto lá, descamba tudo de novo. Porque ele estava, tipo, tapeando, entendeu? Tava dando uma mascarada, mas ela não foi no real motivo. E aí, às vezes, você vai lá com uma medicação, não, né? Uma suplementação bem pontualzinha, até bem mais baratinha, vai lá, resolve aquele negócio. Então, é bem legal ter esse controle, assim, pelo menos uma vez por ano, assim, é legal fazer. Faz um apanhadão, assim, dos exames e repete, só os que deram alterados, daqui 3 meses, 6 meses, repete para ver como é que eles estão. É bem legal. Cris, ali você comentou sobre o carboidrato, né, dos teus atletas não, né, dos teus pacientes que são atletas também. São atletas também, que é alto rendimento ali, né, para desmistificar ali a questão do carboidrato, porque as pessoas acham que comer carboidrato engorda. Sim. E ali você falou que, poxa, o pessoal come bastante carboidrato para chegar lá e, né, ter uma performance melhor numa corrida, num determinado esporte. Explica para o pessoal e para o público que o carboidrato em si, se você cuidar e ingerir ele de uma forma correta, ele não vai engordar. Não, carboidrato não engorda, gente. O que engorda é o excesso de qualquer coisa que você coma. Porque o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Na verdade, ele é a fonte de energia primária. Você primeiro vai gastar o carboidrato. É por isso que as dietas, né, assim, low carb, você já está com ele baixo, então você iria já buscar mais rapidamente seus estoques de gordura, né? Só que daí você imagina o seguinte, uma pessoa que é fisicamente ativa, ela não está pensando em perder gordura. Ela tem, então, pouco carboidrato, porque ela está comendo pouco carboidrato. Esse carboidrato, para o pessoal entender, a gente consome ele vai virar aquela glicose sanguínea, ele vai ficar circulando, né? Eu tô aqui de tarde, vamos supor, comi um pratão de macarrão no almoço, dois pratão de macarrão. Eu tô aqui de tarde, estou de boa, conversando, pouca atividade física, esse macarrão, ele tá ali, virou açúcar no meu sangue, ele tá aqui circulando para as minhas atividades aqui, mas não são atividades que solicitem tanta energia, né? Então, olha só como o nosso corpo dá chance pra gente não engordar. Tá? Eu falo assim, não, engordar não é tão fácil assim como o pessoal fala, porque aí essa glicose sanguínea, ela não pode ficar muito alta, então o nosso corpo começa a recolher essa glicose, a insulina, toda vez que a gente come carboidrato, a insulina é um hormônio que recolhe esse carboidrato da nossa corrente sanguínea e vai guardar ele, né? Vai guardar ou no nosso fígado ou nas nossas células musculares. Quando ela está no nosso músculo, a gente chama de glicogênio, né? É glicogênio muscular e no fígado glicogênio hepático. Ainda é carboidrato, ainda é uma reserva. Então vamos supor que hoje eu fiquei aqui de tarde, conversei e tal, de noite ainda comi mais uma tapioca, dei mais uma calibradinha no carboidrato, mas amanhã de manhã eu vou fazer um exercício físico. E aí amanhã de manhã eu fiz um pré-treino mais leve, até consumi um carboidrato, mas bem pouquinho e tal. Eu vou consumir nesse exercício físico a minha glicose circulando, eu vou começar a consumir daquele açúcar que está no sangue. Conforme esse açúcar no sangue vai caindo, o teu corpo não vai te deixar entrar num estado de hipoglicemia. Ele vai rapidamente buscar aquele glicogênio que estava lá no teu músculo. Então o macarrão que eu comi no almoço, a tapioca que eu comi na janta, está sendo utilizado no teu treino. Entendeu? Então, o carboidrato é isso, é a nossa fonte primária de energia, ele sempre vai ser utilizado na primeira via, nesse sentido, assim, sempre a gente vai buscar primeiro o carboidrato, para depois buscar outras fontes. Então, se eu quero performar num treino, e se eu tenho uma glicose ali que tá legal, circulando, e eu ainda tenho, porque dependendo do volume do treino, né, da intensidade, da duração do treino, só a glicose ali, de repente não vai ser suficiente para me manter o treino todo. Tá, eu vou fazer um pedal, o pessoal que gosta bastante de pedalar aqui na região, vai fazer um pedal, dura 3 horas. Então, por mais que ele tenha feito um café da manhã, alguma coisa assim, ele ainda vai buscar dos estoques de glicogênio muscular. Quando a gente busca, assim, quando a glicose começa a dar uma caída, você vai buscar o glicogênio muscular, é aquele momento que o praticante de atividade física fala assim, eu quebrei. Eu percebo, porque assim, tem um delayzinho, entendeu? Tipo, o teu corpo deu aquela quebradinha. É uma baita aula de fisiologia do exercício. Adoro falar sobre isso, vocês podem me cortar. Não, é muito bom isso. Porque eu acho sempre legal explicar isso até pro paciente, para ele entender. Aí ele vai falar, tá, então,
o que seria interessante? Aqui eu tô falando dos excessos, né? Consumir em excesso hoje e tal. Mas se eu tô consumindo de forma um pouco mais equilibrada, eu ainda vou ter estoque de glicogênio muscular, tá? Mas se eu vou fazer um treino mais longo, se eu vou buscar, se minha glicose sanguínea está caindo, eu preciso buscar do glicogênio e nesse momento meu corpo dá aquela quebradinha, aquele delay, tá, agora não tem que buscar de outro lugar. Se eu poupar esse glicogênio muscular, quer dizer que eu vou melhor. Se eu deixar ele ali, se eu não precisar usar dele. Então, se eu estou fazendo treinos longos, eu posso colocar um carboidrato intratreino, que aí eu poupo aquele glicogênio muscular, eu deixo ele ali. Deixa ele bonitinho ali, não é excesso que vai me fazer engordar, ele até tá dando um contorno para minha musculatura, porque quando a gente tá com o músculo um pouquinho mais repleto de glicogênio, ele tá um pouco mais volumoso, né? Quando você tá com um baixo estoque de glicogênio no músculo, aquele músculo ele parece até mais flácido, né? Ele fica mais fininho. É por isso que algumas pessoas, assim, em poucos dias, percebem, nossa, tipo, eu tava com uma circunferência bem maior em 2, 3 dias anteriores e agora parece que deu uma murchada. Muito em função desse glicogênio. Se a pessoa fez alguma coisa muito restritiva, perdeu muita água e do próprio glicogênio. Quando você perde muito peso na balança também, o glicogênio ele pesa na balança, ele não era gordura, mas ele pesa. Então, se você subir na balança, você pode estar mais pesado porque você nos últimos dias consumiu bastante carboidrato. E aí esse carboidrato ali está acumulado nessa musculatura, vai pesar. Você fez um baita de um treino, você depledou um pouco desse glicogênio e aí isso já diminui o peso também. Então, o carboidrato ele é fundamental. Ele só vai virar gordura se você comer em excesso e você não se movimentar proporcionalmente. Porque se eu comi em excesso carboidrato hoje e eu for fazer um baita de um treino amanhã, eu não vou engordar. Aí vem o ATP, que é aquilo, né, que é como que você entra com a energia do carboidrato e dali 2 dias ainda você vai ter energia. Exatamente. E o ATP é o nosso combustível, né? Assim, quanto mais ATP você tiver ali circulando, melhor, o teu metabolismo fica mais rápido, né? É isso que a pessoa busca, metabolismo mais rápido e tal. E o carboidrato, nesse sentido, ele é importantíssimo. Mas, claro, se você quiser buscar uma dieta pensando em perda de peso, aí faz sentido você ter uma redução dele, porque você chega mais rapidamente na gordura. Mas o que eu ia te falar antes, que é bem importante também para o pessoal que às vezes não tem esse cuidado com o carboidrato, assim, não tô precisando perder peso, nem quero perder peso, mas não como muito carboidrato. Se você faz um treino que ele é mais prolongado ou mais intenso, se você está com pouco carboidrato disponível, e aí, quando você baixa esses níveis, né, do carboidrato no sangue, o teu corpo tem que buscar outras fontes de energia e que não são o carboidrato. E aí você tem gordura e massa magra, só que você já é um cara que é magro. Assim, você não tem excesso de gordura. Exemplo eu. Não, tô dizendo assim, uma pessoa que tem padrões de gordura, uma massa padrão de gordura mais baixo, entendeu? Não é uma pessoa obesa que tem excesso de gordura. Tem massa muscular e tem gordura. Eu vou buscar dessas fontes. Aí você cataboliza, porque você não tem carboidrato, você só cataboliza quando você não tem, você perde massa muscular, quando você não tem o carboidrato como fonte de energia. Por isso que você perde massa muscular, sabe? Só que o pessoal tem a insistência de diminuir o carboidrato. É uma crença popular, né? Aí que entra a droga, né? Aí que entra o mundo das drogas. Aí que entra os recursos ergogênicos. Aí você segura, né? Você segura. Vou falar bonitinho. Você não tem tanta perca ali, né? Cris, ali você falou também do emagrecimento, né? Tanto para ganho ali, né? Agora vamos falar sobre a perca. O jejum. O jejum, você quer saber o que eu acho do jejum? Que é eu sempre quero saber, polêmico. Se você falar que você não gosta, eu vou dizer que eu não faço. Não, eu quero saber a sua opinião, né? E o contra, os pró e os contras. Eu acho que o jejum ele é uma boa estratégia desde quando ele é feito com conforto. Porque tem pessoas que já têm por hábito. Elas falam assim, eu não faço café da manhã, eu não sinto fome. De repente, a gente até pode ajustar a prática do jejum. De novo, aí eu geralmente utilizo nas estratégias de emagrecimento, e não são em todas, e é de forma pontual quando eu percebo que a pessoa tem conforto. Então, eu sempre vou conversando com ela o seguinte, vamos tentar fazer 12 horas em jejum. Gente, 12 horas não é tão difícil. Se você jantar às 7 da noite, tomar café da manhã às 7 da manhã, já deu 12 horas. É de boa ficar 12 horas? Não, é de boa. No máximo, 16. Que seria pular o café da manhã e ir direto para o almoço, vamos supor.
com conforto, sem sentir fome, sem sentir fraqueza, dor de cabeça, irritabilidade. Se acontecer alguma coisa dessas, você interrompe o jejum e vai fazer a refeição prescrita lá para o teu café da manhã. Assim, porque o jejum ele pode ser uma prática que ajude no teu processo de emagrecimento, desde que você esteja naquele conceito de pulei uma refeição. Você pulou, então você consumiu calorias a menos porque você pulou o café da manhã. E aí você mantém normal o almoço e dali para frente. Agora, não adianta. O que vai fazer o emagrecimento é o déficit calórico. Se você comeu a mais no resto do dia porque você pulou o café da manhã, não compensou. Né? Por isso que existem muitas pessoas que elas fazem jejum por conforto até. De repente você conversa com pessoas que falam assim, olha, eu desde criança sou acostumada a não tomar café da manhã, e elas não estão perdendo massa muscular, elas não estão perdendo peso, porque elas consomem ao longo do dia o que tem que consumir. Eu até ia, quando você falou, vou comer às 7 e vou voltar a comer só às 7 horas da manhã. No caso, às 7 da noite, vou comer até às 7 horas são 12 horas. São 12 horas. Só Já que é também, considerado um jejum. Exato. Só que também você tem que ver o que você comeu às 7. Também. Isso é bem importante. Porque assim, refeição para você começar a fazer um jejum. Se você comer às 7 da noite, então, pratão de macarrão, pão com mel, com um monte de carboidrato simples, você vai fazer um pico na tua glicemia, tudo que sobe rápido, cai rápido. Então vai dar às 11 horas da noite, você vai estar dormindo, você já não vai estar nem sabendo, mas assim, você está já em estado de hipoglicemia, subiu rápido, caiu rápido. Você vai acordar de manhã ou com dor de cabeça, ou aquele dia que você tá, sabe que você não quer sair da cama. Exausto, sabe? Então, a refeição certa para começar um jejum é uma refeição que tenha mais fibra, mais proteína, um pouquinho de gordura boa, bem equilibrada, para que não faça pico de glicemia, para que não suba rápido e não caia rápido. Então, tem que ser uma refeição que te mantenha saciado por aquelas horas. Porque se você come um carboidrato simples, logo depois até você está com fome. Né? Então, a refeição que você interrompe, isso acontece assim, os pacientes que fazem, comi um monte de besteira, fui na festinha lá de aniversário da fulana, aí comi um monte de docinho, já emendei um jejum, falou assim, terrível, porque assim, vai ser horrível esse período de jejum, você vai ficar irritado, você vai ficar com fome, você pode ficar tonto. Então, assim, jejum é uma estratégia que é programada, não é assim, vou fazer agora. E outra, né, Cris? Jejum, pessoal, é diferente de déficit calórico. Não é a mesma coisa. Porque tem pessoas que fazem jejum sem buscar o déficit calórico. Teve um prêmio Nobel, agora eu não lembro se foi antes da pandemia. E eu achei essa analogia fantástica. Foi um prêmio que foi dado por um cientista que ele estava falando sobre os benefícios do jejum. E aí ele falou que a ideia dele era defender que o jejum aumentava muito a nossa atividade antioxidante, que melhorava a limpeza das toxinas no nosso organismo. Né? Quando a gente está fazendo essa atividade antioxidante, é varrer radicais livres, que são toxinas que ficam na nossa circulação. E ele deu um exemplo muito legal. Ele falou assim, como é que você lava o teu carro? Você lava ele quando ele está parado, não quando ele está em movimento. Então, que o nosso corpo, ele se limpava melhor quando você estava parado no sentido do consumo. Você não estava colocando nada para dentro, e aí você conseguia fazer uma renovação celular melhor do que alimentado, sabe? E ele ganhou um prêmio Nobel, acho que foi 2019, alguma coisa assim. Porque aí ele relacionou isso, olha só, daí as estratégias do benefício do jejum, por exemplo, com uma redução de incidência de câncer. Porque você, quando tem essa atividade muito, muito grande dos radicais livres, você pode ter uma formação mais rápida, maior, mais aumentada de tumor. Então, você tem gente que faz jejum intermitente porque já teve câncer, e aí faz por motivo de saúde mesmo. Faz uma janelinha de 12 horas a 14 horas de jejum por dia e come depois normal nas outras refeições. Mas eu achei muito legal essa comparação, assim, você limpa teu carro quando ele está parado, então o teu corpo se limpa melhor, né, você detoxifica melhor, enquanto você está sem colocar alimento para dentro. Ele consegue, até agora, vamos dar conta de tudo isso que a gente comeu até agora, deixa eu cuidar disso aqui e depois você volta a comer, tipo isso, entendeu? Entendi. E funciona bastante para isso. Então, são estratégias, né? São estratégias. Tudo que é estratégia, a gente utiliza pontualmente. E para cada tipo de pessoa. Exatamente. A gente identifica ali se a pessoa vai se beneficiar daquilo ou não. E o beneficiar daquilo não é só vai ser bom para ela, mas ela dá conta de fazer, porque se eu vejo assim, não adianta colocar jejum para agora para essa pessoa, ela vai só se frustrar.
Não é o momento. Por isso que eu te falei dos atendimentos mais prolongados. Eles são melhores porque eu consigo ir evoluindo junto com o paciente, entendendo passo a passo ali, sabe? Aí colocar em algum momento que seja mais propício. Cris, dicas para um emagrecimento saudável para o público. Dicas para emagrecimento saudável. Gente, Cris, agora você vai vender teu peixe. eu vou vender meu peixe, então deixa eu até me ajeitar. Gente, para emagrecer saudável, a gente tem que ter paciência. Eu sei que é uma palavra assim, que ninguém gosta de ouvir, porque a gente quer tudo para ontem, mas a gente precisa ter paciência e ser constante. Quando eu falo ter paciência, não quer dizer que você não vai ter resultados em 2 semanas, 1 mês. Muito pelo contrário, alguma coisa você já tem que ter notado de diferente em 1 mês, senão alguma coisa está errada. Mas você investir, sabe? Investir mesmo na tua rotina, nos teus hábitos de vida, fazer um dia depois do outro. Eu falo muito assim, ó, não pensa, só vai, sabe? Não pensa, só vai. Hoje eu tô cansado, não pensa, vai. Vai lá e faz, repete, faz o teu treino, se organiza com relação a isso, coloca no papel. Se eu puder te dar dicas, a primeira coisa coloque no papel, sabe? Eu quero emagrecer. Primeiro, busque a tua motivação. O porquê que eu quero emagrecer? Ah, eu quero emagrecer porque eu não tô conseguindo, e já ouvi isso de paciente, assim, cara, eu não consigo me abaixar para brincar com meu filho, entendeu? Eu não consigo abaixar aqui direito para amarrar meu calçado. Anote esse tipo de coisa, porque sabe que uma coisa que eu aprendi, quando a gente fala assim, eu quero emagrecer por saúde, eu sei que é difícil, mas assim, a gente não acorda falando assim, nossa, hoje eu quero saúde. Poucas pessoas acordam falando assim, hoje eu quero saúde. Você pensa em coisas menores, entendeu? Você pensa assim, cara, hoje eu quero acordar, eu quero ir trabalhar disposto, sabe? Tipo, hoje eu quero que o dia seja bom, eu quero ter energia no meu dia, quero que coisas boas aconteçam. A gente vai pensando em coisas um pouco mais pontuais. Eu quero vir no podcast, quero que seja uma conversa legal, entendeu? Não quero chegar aqui cansada, não quero vir aqui e ficar pensando assim, não tenho roupa para ir, sabe? Então, liste as coisas assim que você quer que façam sentido na tua vida. Eu quero emagrecer porque eu quero ir pra praia e me sentir bem com aquele biquíni. É desse jeito que você vai colocar. Porque se você falar assim, eu só quero emagrecer pra ir pra praia, você fala assim, quer saber? Eu vou de camiseta mesmo. Entendeu? Não, especifica, coloca uma coisa bem pontual que faça sentido para ti, uma coisa que seja alcançável. Você até pode colocar objetivos maiores, mas você não pode colocar, eu quero emagrecer 10 quilos em 1 mês. Não. Você pode até colocar, eu quero emagrecer 10 quilos, mas nesse mês eu quero perder 2. Daí fala com o Augusto que usa droga. Né? Eu vou pegar as droguinhas do Augusto. Que isso, gente? Eu não sei, tô só indo na dele. Mas faça isso, pontue as coisas que você quer, os teus objetivos, trace metas. E aí você vai, para cada meta, você vai colocar uma solução ali. Você mesmo. Né? E daí depois você procura um profissional. Porque quando vai procurar um profissional, é tão bom quando a pessoa já vem, assim, direcionada. Cara, sabe o que quer. Facilita tanto, assim, não só a tua vida como profissional, mas o conjunto da obra. O trabalho flui, entende? Então, se organiza, pensa, e às vezes eu falo assim pro meu paciente, ele fala assim, eu tô precisando emagrecer, eu ainda vou te procurar. Eu falo, não tá pronto, então não me procura ainda. Porque eu não vou ficar aqui de saco de pancada pra ser... Eu não sou psicóloga. Sim. Ai, que grossa essa nutricionista. Não, gostei. A minha irmã é psicóloga, eu posso indicar a minha irmã, e eu indico, assim, não é ofendendo nem nada, mas eu falo, viu, tá na hora de colocar um psicólogo junto, porque é emocional isso aqui. Se você, pra tua cabeça pode ser até bom pra tua consciência, que você tá pagando um nutricionista, um personal. Se você quiser continuar me pagando, tudo bem, mas você sabe que se a gente vem, ao invés de você me pagando, tá pagando um psicólogo, né? Eu acho que isso também entra só numa consideração final, a pessoa que vai fazer uma redução de estômago, né? Eu acho que a medicina melhorou 100% em alguns aspectos, mas ainda tem, que nem qualquer profissão, né? Uhum. Mas eu não estou aqui para criticar nenhuma área. Eu acho que para redução do estômago, antes você tem que trabalhar a cabeça da pessoa. O mental, total. O mental da pessoa. Não adianta você chegar lá e fazer a redução do estômago se a pessoa ainda pensa como um gordo. Não. Desculpa, né, esse termo. Sim. É ou não é? Então isso inclui, né, o que você falou. Porque a cabeça, é a tua mentalidade. Não adianta. Então você tem que mudar o teu mental. E volta tudo que a gente falou nos outros podcasts lá.
E também nos outros podcasts que a gente falou, ambiência. mental, E ambiência. Isso, entendeu? Porque daí, por exemplo, você fez uma redução do estômago, daí você vai num ambiente, você não está com o mental preparado, você vai num ambiente e daí você vai querer comer a mesma coisa que você comia antes. Não, e as vontades, elas não continuam ali, porque você operou o estômago, a tua cabeça continua pensando igual, você continua tendo, de repente, né, não estou dizendo que todo mundo que faz a cirurgia tem compulsão alimentar, mas pode ter. Aí como é que você vai fazer quando você está com uma compulsão alimentar, que é um vício, e não está podendo comer? Acontece muito, é muito frequente, assim, das pessoas que fazem a cirurgia e elas não têm esse acompanhamento, que elas só mudem de área na questão de vício, entende? Então, elas não comem mais, elas viram, sei lá, alcoólatras, ou perdem grana jogando sexo, drogas e rock and roll. Eles trocam a válvula de escape. Né? Porque não pode mais comer, porque se você comer em volume e tal, vai passar mal, vai vomitar, né? Então, Reduziu o estômago. Né? Então, é assim, ela tinha uma compulsão, ela tinha um vício, e daí como é que vai fazer? Então, a gente tem que estar com a nossa cabecinha no lugar. Primeiro, antes de tudo, organiza suas ideias, vê o que você quer para você, faça metas pequenas, grandes, e vê assim, ó, eu preciso melhorar minha alimentação, tá? Parece uma coisa bem infantil, né? Melhorar a alimentação, quem eu procuro? Nutricionista. Eu preciso treinar, quem eu procuro? Um profissional de educação física, sabe? É básico, você vai listar as coisas que você precisa fazer, né? E aí, mãos à obra. E é aquilo que a gente falou antes, é você falar o óbvio, né? E mas também o fazer óbvio precisa ser dito. É doido isso, né? A gente tem que falar coisas que são óbvias. Bom, a minha meta é ficar bonito pelado. Então, não, mas aí cai naquela história lá assim, a gente não quer falar, a gente fica mascarando as coisas, né? Eu quero treinar por qualidade de vida e saúde. Ninguém acorda, ninguém se matricula numa academia, porque ninguém chega lá e fala assim, quero saúde e qualidade de vida. Não sei que o médico manda e daí esteja ali na posição de, ou você vai ou você morre, né? Então, mas é muito amplo. Né? O ou não é, né? É óbvio que a gente quer saúde e qualidade de vida, mas a gente quer coisas muito menorzinhas antes, entendeu? Que no final das contas é qualidade de vida, porque você se olhar pelado no espelho vai te deixar feliz. Estética, com certeza. Estética é importante, então vai te trazer qualidade de vida. Isso e várias outras coisas. Então liste todas as coisas que vão te deixar feliz com aquele resultado que você quer. Entendeu? Como eu falei, meu paciente, ele me procurou porque ele queria, cara, se agachar para pegar o filho dele no colo. Ele não conseguia, ele sentia dor nas articulações, ele sentia dor na lombar, ele via que a barriga dele estava muito pesada, entendeu? Cara, ele queria abraçar o filho dele, pegar o filho dele no colo, entendeu? Qualidade de vida. Só que ele colocou essa meta assim, ó, que parece, não é pequena, óbvio que não, mas é uma coisa da realidade dele e trouxe para o objetivo, entendeu? Nossa, que conversa bacana, cara. Pra finalizar, já deu 2 horas? Meu Deus do céu, eu falei. Você lembra que eu falei pra ti? Eu sou tagarela e eu até achei assim, ó, eles não vão ficar comigo aqui 1 hora, não vai dar pra falar metade das coisas. Que o assunto nutrição... É um assunto muito bom, cara. Eu posso ficar aqui às 5 horas discutindo mas e questionando. É um assunto não me manda embora, eu fico. Eu venho outras vezes. Cris, assim, ó... Vamos falar sobre os mitos aí. O que mais você escuta de loucura, de que te pedem, sei lá? Ai, mitos, gente. Primeira coisa que eu quero largar essa bomba na mesa aqui. Ó. Ai. O Augusto falando. Detox. Detox é uma palavra que... Aí vai vamos para uma polêmica. É a polêmica mesmo. Não, é polêmica mesmo. Eu já fui muito contra o termo detox. Muito contra. Porque assim, você precisa, para detoxificar, você precisa do fígado e do intestino. A gente faz detox todos os dias, entendeu? A gente faz. E aí, eu mudei um pouquinho de ideia quando eu percebi que as pessoas com quem a gente fala, elas vão entender muito mais fácil quando você fala detox. Ela já entendeu. Ah, tá, eu preciso dar uma enxugadinha, uma desinchada, agora passou o carnaval, bebi igual um doido, eu preciso dar aquela voltada, sabe? Tipo, uma semaninha pra fazer meu intestino funcionar de novo, sair dessa ressaca, ter um pouco mais de energia. Você fala detox, ela entendeu tudo isso, do que eu demorei 30 segundos para falar. Então, não é um termo correto. Porque, entendeu? Eu acho um termo muito comercial, no sentido que ele é apelativo. Por exemplo, aquele suco detox. Entendeu? Ele é apelativo, mas, infelizmente... E isso eu aprendi a duras penas, sabe? Porque eu fui, como eu te falei antes, eu sempre fui muito crítica, assim, nessas coisas. Mas eu acho que a gente pode falar e logo depois explicar.
Porque as pessoas hoje, infelizmente, elas vão ir na informação rápida. Então, se você falou detox, você prendeu ela em 1 segundo, aí você explica. Se você começar falando todo o funcionamento de que ela precisa fazer por alguns dias, de repente só para desinchar um pouquinho, para o corpo dela voltar a funcionar um pouco mais normalmente, para daí dar início a um protocolo, voltar a treinar pesado, sabe? De repente ela não vai prestar atenção, entendeu? Então eu acho que é uma estratégia. A palavra detox, 21 dias de não sei o quê. Ela vende Estratégia, muito, né? ela é estratégia. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sempre fui muito contra até entender que funciona. Cara, eu tomei nos dedos de um jeito, porque eu sempre fui muito contra essas coisas. Sempre fui muito contra, assim, porque eu nunca tinha vivido, sabe? Aí, teve uma vez que me proporam fazer um grupo de 21 dias para emagrecimento. Cara, assim, ó, além depois desses 21 dias, várias pessoas que participaram do grupo vieram conversar comigo, eu quero seguir individualmente com você. Então, reverteu para mim em paciente, foi muito bom. Mas eu realmente percebi na prática, foram com mulheres. A maioria das vezes, acho que teve um ou outro grupinho que eu fiz com um homem junto. Mas a maioria esmagadora é mulher. Cara, elas realmente fizeram. Porque eu achava que, entendeu? Assim, eu achei que elas vão fazer por agora. Eu tenho um paciente que continua comigo até hoje. Tipo, eu fiz acho que um grupinho no final do ano, início do ano. Não era detox, tá? Mas era tipo 21 dias alguma coisa. Cara, eu tenho uma paciente que ela tá comigo ainda hoje, de lá pra cá, ela perdeu tipo já 10 quilos. Mas ela perdeu um pouquinho naquela época. Aí até brincava assim com os participantes do grupo, eu falava assim, porque todo dia eu ia lá, conversava com elas, dava orientação. Ó, hoje vamos fazer o seguinte, porque isso aí que a gente falou, são orientações gerais. Eu não posso passar um plano individualizado para elas. Então, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, de ensinar certas coisas pro pessoal que tá ouvindo, eu fazia isso no grupo. Entendeu, gente? Isso aqui funciona dessa forma. Você tem que tomar água por causa disso. Olha, a gordura vira gordura depois de tanto tempo. Você ainda o porquê. Comecei a jogar isso. Então é aquela coisa assim, você pega alguma coisa que é popular, que caiu no marketing e traz da forma que você faz, entendeu? Aí eu percebi que, cara, eu brincava com elas, eu falei assim, gente, se eu sair do grupo aqui por uns 2, 3 dias, vocês não vão nem perceber. Porque elas falavam tanto entre elas, eu achei aquilo mágico, assim, ó. Porque elas começavam a mandar foto todo dia das coisas que eu não pedia pra elas mandar foto. Elas começaram, porque assim, até nas outras vezes que eu tinha feito, como é grupo de WhatsApp, eu pensei, meu Deus, vamos começar a mandar corrente de anjinho, sabe? Sim. E bom dia, e falar de política, e eu vou ter que ficar, eu falei, não, eu vou fechar esse grupo, só eu mandava. Aí depois eu abri e eu vi que elas começaram a interagir entre elas. E só coisa positiva. E uma falando, hoje eu já fui caminhar. Hoje eu não sei o quê. E postava foto do prato. E incentivava outras. E elas adoravam. Elas adoravam. Elas parecem assim, quando você vai fazer de novo? E eu fiz agora um que era até gratuito, pós-carnaval, assim, ó. Só para o pessoal voltar para a rotina, sabe? Tipo, não cobrei nada. Ó. Quem quiser entrar aqui, eu vou dar algumas diquinhas para vocês fazerem pós-carnaval, para voltar a ter mais energia, sair dessa ressaca, desinchar um pouquinho e tal. Vieram tudo, entendeu? E aí, por isso que eu falo assim, hoje em dia, infelizmente, porque eu gostaria que fosse outra forma. Tipo, da gente poder passar uma mensagem com mais calma, como a gente tá fazendo aqui, sabe? Só que, às vezes, as pessoas, elas vão parar pra te ouvir com uma palavra, uma frase de impacto, e daí você explica. Aí você explica. Que aí ela te deu atenção. É o gancho, né? É o gancho. E eu demorei pra entender isso. Ainda estou no processo de entendimento, porque ainda eu sou bem teimosa ainda, assim, tipo, eu não faço do que comercialmente. Também sou assim. Comercialmente eu sei que lugar e tal, né? Infelizmente tá errado, mas né? Mas aí aquilo que eu te falei traz a tua personalidade pra isso. E percebe-se que você não faz como os outros, faz como você faria, entendeu? Só usa como roteiro. Entendeu? Cris, e percebes que você também, assim, gosta de entender o porquê das coisas, né? Então, antes de você falar, não, eu entendo disso aqui, então eu vou falar com propriedade. Então, eu acho que faz diferença. Então, porque se eu falar pra você assim, ó, não tome café de noite. Vamos supor que você não sabe disso, tá? Por que eu não vou tomar café de noite? Ó, tem cafeína, a cafeína vai agir dessa forma você vai ter uma noite mal dormida, você pode até pegar no sono rápido, mas você vai, de repente, ter um sono agitado, vai levantar de noite. Então entendi, então não vou tomar.
Entendeu? Agora, se eu só falo assim, isso aqui é proibido, não tome isso aqui de noite. Entendeu? Por quê? Não sei. Explica. Não sei, mas não é pra tomar. Explica. Porque aí a pessoa, sabe o que acontece? A pessoa entra no processo. Você colocou ela dentro do processo. Agora ela faz parte daquilo, porque agora ela entende o porquê. Se você só joga aquilo pra ela, ó, de manhã você tem que comer 2 ovos, no almoço um frango com arroz, feijão, tal, quantas gramas, um whey de tarde e ovo de noite. Tá? Mas por quê? Aí se eu falo assim pra ela, viu? Esse whey que você está tomando aqui de tarde vai ser o teu pós-treino, você vai associar junto com o carboidrato, vai ajudar na recuperação muscular. Esse carboidrato aqui também vai aumentar a tua produção de triptofano, que não sei o quê, vai te deixar mais calma, vai te dar menos fome de noite, menos vontade de comer doce. Ela vai fazer, entendeu? Porque ela entendeu. Ela entendeu. E a partir do momento que ela entendeu, ela tá com uma responsabilidade agora, entendeu? Porque assim, se eu faço, eu entendi que eu vou receber, mas se eu não faço, daí, putz, mas eu tô de noite com vontade de doce, eu não comi lá a banana, tomei whey que era pra fazer de tarde. Consciência começa a... Ela tá dentro do processo agora, entendeu? Aí você tira esse peso só teu, assim, tipo, é minha responsabilidade fazer a pessoa comer aquilo. A gente tem que ensinar. A nossa responsabilidade como profissional é orientar e ensinar. Isso. Agora, né? Se ela vai fazer ou não. Né? Cris, eu sei que tá muito boa a conversa, você conversa muito, mas eu quero, né, te agradecer por... Imagina, eu que agradeço, gente, porque foi um papo bem legal. Nossa, tá louco, passou voando. Agradeço mesmo de verdade, tá, Cris? Muito obrigado por você ter disponibilizado a tarde aí conosco, né? E pode me chamar mais vezes que eu volto. Com certeza, né? Augusto Cariani, você quer falar alguma coisa? É isso, falaram de nada. Nada? Não, só, né, obrigado, Cris, por ter vindo. É a área que eu mais gosto, é a parte que eu mais gosto, então eu podia ficar aqui horas e horas falando, né? Mas com certeza vamos combinar mais vezes também. Talvez abordar outros assuntos, talvez outras áreas, né? Também, tem muita informação pra gente explanar aqui. Então, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês. Pessoal que não conhece a Cris, segue ela no Instagram lá, a gente vai deixar depois o Instagram dela. Tá? A gente vai deixar no link ali, bem certinho, né? O sinal excelente e tal. A gente sempre ouve falar muito bem, né, do trabalho dela. Eu fico bem feliz. E sucesso na carreira e, né? Sucesso para vocês, assim, porque eu acho que é fundamental a gente ter cada vez mais pessoas falando sobre, sabe? Cada vez mais. Falando sobre alimentação, sobre atividade física, porque isso só faz bem para todo mundo. Sobre esse meio, né? A gente vai ter tudo que é tipo de gente aqui, né? Ainda tem uma lista enorme pra vir aqui e tal. Esse é o começo. Exatamente, né? Augusto Cariani e Carlinhos Balestrin. Muito bom! Não sabia que eu estava com duas personalidades do mundo digital aqui. Pessoal, quero agradecer vocês mais uma vez por vocês terem assistido, disponibilidade esse tempo para nos acompanhar aí. O nosso canal está crescendo cada vez mais, mas vocês fazem parte disso, tá? Curtem lá, seguem, compartilhem. E mais uma vez quero agradecer aí nossos patrocinadores, Vide Saúde, Master Cookies, Giga Suplementos, Hiper Pharma, né, a Multisabor. Você quer agradecer aí a Squeeze? Diegão, você vai estar aqui próximo episódio. Vem aqui falar um pouquinho da tua loja lá. Diego da Giga Suplementos. O Diego é nosso parceiro do nosso programa. E eu tenho meu parceiro pessoal, que é o Carlos da Squeeze Suplementos lá, tá? Queria agradecer ao Carlos pela toda a assessoria e toda a ajuda, o help que ele me dá ali com a suplementação pessoal minha, né? Então, obrigado, Carlos, tá? E é isso aí. E também quero agradecer, Cris, estamos na TV. Isso, quero agradecer o pessoal do Rio Grande do Sul, a TV Mais aí que está nos acompanhando. E agora, a partir de abril, estaremos lá em Portugal. Então você vai estar lá. Já pensou uma consultoria online de Portugal? Online? É isso aí. Pessoal do Rio Grande, muito obrigado pela audiência. TV Mais, muito obrigado pela parceria. Eu acho que é isso, né? Agradeço a todos e Augusto. Isso aí, irmão. Tamo junto. Mais uma vez. Cris, obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Vini. Galera, obrigado. Fique com Deus e até a próxima. É nóis. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent.